Zé Luiz les diz boa tarde, tá entrando no ar mais um Joga nas 11, futebol com muito bom humor. Muito obrigado você que está com a gente, eu acho que você vai gostar do programa, que tem tanta coisa. A gente vai falar primeiro, bastidores políticos do São Paulo. De novo, ó, balança, balança. Que mais? Memphis, renovará, não renovará? Temos novidades também. Ah, outro transfer ban sofrido pelo Santos. O Bira está aqui, já vocês vão ver, ele vai falar. O Palmeiras também vai para o tribunal semana que vem, ainda coisas do derby e tal, e muito mais, tem convidados, tem tudo, tá? Para começar, eu falei que ele está aqui com uma de suas famosas camisas de coleção exclusiva by Bira. Grande Bira, palmas pro Bira! Yeah! E aí, Bira? Zé, tudo bem? Nós. Bom, eu achei que a gente ia falar de coisa mais legal do que transfer ban de Santos. Acho que não precisa. Ninguém liga pro Santos, não é isso que falam? Acontece. Por que a gente tá aqui querendo falar disso? Tá na quarta. Hoje eu tô de Latinoamérica. Eu vi. Postou bom? Colômbia. Tem um spoilerzinho, né? Mas não vou falar. Tá, fala depois então. Fala depois. Tá? Fala depois então. Ele também tá aqui. Gente, esse cara, ele estava lá, mas ele já está aqui. No jogo de ontem, ele estava no Paraná. Aí encontrei ele no elevador, chegando aqui no prédio. Eu tô falando de Lucas Faraldo! Grande Faraldinho. E aí, velho? Fez boa viagem? Boa viagem, boa viagem. Estou num piso mais agradável do que eu estava pisando ontem à noite. Falaremos disso também. Quero que você fale disso também, né? Tudo que envolve o gramado, né? Enfim, do Atlético, a gente vai falar sobre isso também. Ela tá aqui bonitinha. Ela também correu para lá, para cá. Você já foi fazer o tênis? Já. Já? Foi na estreia do Rio Open. Gil Moura. Gente, boa tarde. Nem falou da minha camisa, ó. Do Não, ia falar, que bela camisa, descreva a Loeia. Cara, essa camisa, ela é uma homenagem a Recife e a propaganda da camisa foi o esporte é Recife, Recife é esporte, então por isso o azul, tem algumas coisas aqui bonitas da camisa e tal. E amanhã tem o jogo de volta da semifinal do Pernambucano, então vim com ela, né? Representando o Leãozinho. Muito vai passar bom, raiva querida. amanhã, certeza. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Zé, obrigada. Tá? É a primeira vez que ele está aqui com a gente. E ele é jornalista, corredor, setorista vários, e assim, não vou mentir, ele é gremista. Mostra ali, ó. Eduardo Deconto está aqui com a gente. Edu, seja bem-vindo, meu velho. Obrigado, prazer estar com todos vocês aqui. Belas camisas. Obrigada. Por que você não veio com uma tua? Pra ser diferente. Todo mundo esperava que tivesse camisa, mas uma coisa diferente. Gostei. Tem um detalhe, eu trabalho de casa. Às vezes que eu saio de casa, eu boto minha camisa bonita, eu escolho ter. Verdade, verdade. Trabalhar de casa tem essa coisa, né? A gente capricha só quando sai de casa. na parte de cima. Uma vez por modelo mês. de camisa do Grêmio, que é camisa retrô, eu não reconheço. Isso aqui é de 1904, segundo... Tem um pouco de Grêmio nessa tua camisa. Isso tem sempre. Né? Mas assim, muito feliz de não falar de Grêmio. Inclusive, falar de transfer ban do Santos, crise no São Paulo, é melhor que falar de Grêmio, que o Grêmio tá Mas nós muito podemos trazer assunto mas o Super Grêmio é maneiro sempre. Não é. Luiz Castro, pô. É verdade? Ele fez um... Vamos manter o nível do programa aqui. Gente, eu vou colocar umas arrobas aqui para você seguir, tá? Então, olha, primeiro começando com @Desimpedidos, tá? Também @DEC, né? Que é Desimpedidos EC, né? Também @R7 Sports, que mais? @Record Plus e @Portal R7. Estamos ao vivo também no YouTube do Desimpedidos, por lá você participa, inclusive, do chat. Se quiser mandar algum assunto, de repente a gente esquece de um assunto, né? E você da audiência lembra desse assunto. Nesse fim de semana, o grande assunto para nós é que começa o mata-mata do Paulista, quartas de final. São 2 jogos no sábado, conhecido também como amanhã, e 2 no domingo. A gente vai ver as datas e horários desses jogos. Coloca na tela, Carneiro, por favor. Olha ali, ó. Bragantino e São Paulo amanhã, às 6h30 da tarde. Palmeiras e Santos de Vermelho, o Capivariano, né? Às 8h30. Esse é o jogo que a gente transmite, né? É questo, não? É questo. É questo. Você tá lá, Faraldinho? Sim. É minha volta, Zé, depois do gancho que eu tomei, velho. Fiquei fora dos 2 jogos do Corinthians. É verdade. Volto agora no Palmeiras. Boa, então o Bira volta aqui com a gente na transmissão, Faraldinho lá no campo. Novo Horizontino e Santos, olha, no domingo às 4 da tarde. Que é o Santos Mostarda, né?
Que é o Santos, boa. É o Santos Mostarda. A gente tem o Santos Vermelho, que pega o Palmeiras, o Santos Mostarda e pega o Santos Abelhinha, né? Pega o Santos. E ali, ó, a Luzinha pega o Corinthians, que é o jogo que a gente transmite domingo. Estarei nesse jogo. Obrigada aí quem montou a escala. Que bom, Muito querida. obrigada quem Você montou ficou feliz? Nossa, você já foi... porque assim, você é nova em São Paulo, mas você já foi lá no Canindé? Já. E aí a torcida da Portuguesa que estiver assistindo, desculpa, tá? Eu fui no Canindé ano passado no mata-mata da Série D, que a Portuguesa foi eliminada pro misto. Mas não fala isso, deixa pra lá, deixa passar. Foi a primeira vez no Canindé. Tem a energia. Dizem algumas pessoas que o pé é então meio vai. gelado. Nós dois, como corintianos, nós dizemos o seguinte, vá. Mas como Alô, repórter, Superlusa. eu não costumo dar azar não pros times mandantes, tá? É verdade. Vai ter repórter. corintiano lá no estádio, Zé. Domingo, Dia Ah, não, a boa não ir, que é Juventude e Grêmio. Melhor não ir, fica em casa domingo. Vá não. Eu fui pra Internacional e Grêmio, o Grenal do ano passado, 3-2 pro Grêmio, eu tava lá. Deixa eu falar Vai, então na final do Gauchão já ponto libera a escala aqui. Um ponto importante sobre essa definição, né, do Paulista, só para lembrar, é que assim, a gente não tem um chaveamento pré-definido. Né? Sim. A pontuação continua valendo na quarta. Então, eu vou colocar a classificação só para vocês entenderem. Quer ver? Coloca, por favor, na tela. Ó, esses são os 8, né? Então, vamos supor, só dar um exemplo aqui, né? Se os 4 grandes passarem vencendo, a gente iria ter aí um cruzamento de Palmeiras versus Santos, Corinthians e São Paulo. Tá? Só que se o São Paulo, por exemplo, passa nos pênaltis, aí poderia ser Corinthians e Santos. Corinthians e Santos e Palmeiras e São Paulo. O Corinthians pode chegar a 17 pontos, né? Sim, no máximo. E aí assumiria tudo caso os outros resultados, enfim. Mas então não é sei isso, não, gente. hein, Vocês Zé? imaginem que ainda tem 3 pontos em jogo aí, né? Mas o Corinthians pode passar com... Pode ser também o inverso. Pode ser o primeiro, Pode ser o primeiro. mandante. Não, eu tava pensando de forma pessimista. Se o Corinthians passa nos pênaltis vai pra 15 e o Santos vai pra 15... No saldo, o Santos pode passar o Corinthians. É O Corinthians verdade. pode terminar essa brincadeira pegando o Palmeiras numa semifinal, se passar nos Então, pênaltis. tudo aberto. Isso se passar, porque... Eu ia falar cara, isso, Zé. Vamos Tem um combinar. detalhe, né? Tem um tal de Grêmio Novo Horizontino que perdeu um jogo só, tem um tal de Red Bull Bragantino que São Paulo não ganha lá nunca. Que tem uma defesa bem louca esse Red Bull, né? Só 2 gols. É a melhor defesa, se não me falha a memória, e o segundo melhor ataque. O segundo Perde melhor só pro ataque. Palmeiras. Pois é. E detalhe, eu acho que, não sei se vocês concordam, mas a vida mais tranquila aí é a do Palmeiras. Ah, sem dúvidas. Porque sem dúvida. Corinthians, vai pegar a Portuguesa, tá lascado. Não, Santos. calma aí também, Zé. Tá lascado. Não, eu entendo, Zé. Corinthians vai pegar a Portuguesa. não. Tá lascado, é fora. Tá Eu acho que lascado é uma palavra são prateleiras forte. diferentes. É, O Santos é o mais Mas é lascado, que nem, tipo assim, na minha ó, opinião. não dá pra banalizar a palavra craque. A palavra lascado também tem seu valor. Tudo bem. Pô, Não, tudo bem. Tá. São Lascado não, mas eu acho não que é São a Paulo coisa e mais Santos são fácil. piores. Porque assim, piores. a minha preocupação, o Corinthians vem de um jogo de ontem, vem desgastado. Eu nem sei se o Hugo joga, porque o Hugo estava sentindo essa perna ontem. Eu vi ele subindo pro jogo, achei ele meio mancando, mas não falei nada. Eu falei, ué, será que ele está sentindo? Daí vocês Ele sai confirmaram de que depois campo, ele estava sentindo. Então, não sei que Corinthians vai conseguir jogar contra a Portuguesa, que tá, além de jogando bem, tá lá tranquilo. Fez grandes jogos na temporada. Acho a vida São do Paulo. Santos difícil, porque vai pegar Difícil o time... porque o Santos, inclusive, tem 7 jogos lá no Jorge Ismael de Biase, né? Que é o estádio do Novo Horizontino, e são 5 derrotas e 2 empates. Então nunca aí, ganhou. por lá. exemplo, Mas a única derrota do Novo Horizontino na temporada foi pro São Paulo Foi. também tem um problemão, porque vai pegar o Bragantino. Né? Eu sempre coloco o Bragantino... Eu falei no começo desse campeonato que eu achava que a final seria Bragantino e Palmeiras, do Paulista. Não sei. Aí o Palmeiras pega o Capivariano, vamos reconhecer, também é um jogo de futebol, se tiver dificuldades, 3-0 Palmeiras. Mas enfim... Pô, o Corinthians, Zé. o Corinthians com o time reserva fez 3-0 nesse Capivariano. Assim, acho... E, Zé, Palmeiras passou E já. do São Paulo eu tava vendo aqui, puxei rapidinho, pelo menos até 8 de fevereiro de 2023, né, Paulistão de 2023, o São Paulo não ganha desde lá do Bragantino jogando em Bragança, né? Então também é um tabu aí grande do São Paulo de empates e para mim, minha modesta opinião, tem alguma coisa muito legal nesse Bragantino esse ano, porque realmente ele vem jogando bem. Tá legal, O Mas é que o Bragantino Mancini vem é muito fazendo boas credibilizado também. O Bragantino vem montando
times assim, sem grandes estrelas, meu Deus do céu, grandes contratações, mas que há muito tempo vem montando um elenco bem competitivo, que tá brigando lá em cima. Que é um trabalho muito bom, né, Zé? Tipo, como é um trabalho global também. O trabalho do clube. O trabalho do clube, exato. Então você tem também esse mapeamento de jogadores jovens que dão um retorno financeiro, que conseguem manter ali um fluxo de contratações mesmo para qualificar o time. Engano, posso estar falando uma bobagem, mas teve um evento de base muito legal do Bragantino esse último final de semana. Sim, teve. Com vários times, né? Bulls Camp. Isso. Que daí eles trazem a base, mas dos vários Red Bulls, né? Sim. Ou é vários Red Bulls? E aí eles jogam um torneio, inclusive, com alguns times aqui do Brasil. Isso, convidaram alguns. O legal, Zé, eu tive a oportunidade de visitar, né, o CT do Bragantino ano passado, que a gente até brincou, né, que ganhava tudo, a gente pisou lá. Pisou lá, não ganhou mais. O ano passado vocês ficaram. Desculpa, Juninho Capixaba. Mas a gente teve a oportunidade de estar lá e o CT da base é maior do que o CT do profissional. Então, a estrutura da academia da base é maior do que a estrutura da academia do profissional, porque eles têm uma visão de lapidar jogadores, construir eles, e aí quando eles têm ali seus 20, 21, eles alcançam um auge no futebol brasileiro e são exportados, né? É interessante esse movimento de clubes que fazem isso, porque chamou muita atenção o Desportivo Brasil na Copinha esse ano, indo também até a semifinal, que é um clube que nem tem time profissional, ele foca exatamente na base, é o foco do... Ibrachina. Mas eu falei do Desportivo Brasil, porque o Desportivo Brasil também é esse projeto. Edu, inclusive o Bragantino, a gente entrevistou, o ano passado eu entrevistei o Diego Serri, uma bela conversa, o executivo do Bragantino, e o grupo Red Bull não permitiu aumentar o orçamento para o futebol, mas aumentou para a base, para esse ano aqui no Brasil. Que interessante, né? Então, claramente é uma aposta de um grupo que, historicamente, faz boas contratações de jogadores jovens, aí, mapeamento de um mercado perfeito, mas não revela jogadores. Então, eles querem dar esse próximo passo de formar em casa o jogador para vender sem ter esse step de comprar o jogador para revender, né? Exato. É um projeto muito de longo prazo do Bragantino. E fora isso, né, a gente está falando também do Red Bull, mas tem o Novo Horizontino, que está também já há algumas temporadas fazendo campanhas boas, né? Batendo na trave na Série B e também no Paulista indo bem. Com o atual regulamento da Série B que se inicia nessa temporada, o Novo Horizontino disputaria nos últimos anos o novo formato de playoff, de quadrangular, é verdade. Bem lembrado. Uma vaga. Bateu na trave 3 anos seguidos, né? E é muito bom. Também é um outro time muito consistente, que tem uma mesma ideia também do ano passado. Vizinho e rival do Mirassol. Acabou mudando, né, de técnico e tal, mas ano passado, mas é um trabalho agora que está sendo construído com muito sólido, assim, né? Você tem ali alguns pilares muito definidos. O Rômulo voltando a jogar bem, que é sempre que coisa, né? um cara que... O Rômulo ainda é do Palmeiras, né? O Rômulo sai do Novo Horizontino para o Palmeiras, é emprestado para o Ceará, volta, é emprestado para o Novo Horizontino agora, ali no meio da Série B, inclusive, chega na metade do ano. E deixa eu contar uma coisa para vocês, aí tem a Portuguesa com uma SAF, alguns problemas, ia reformar o Canidé, parece que não rolou direito como eles planejavam, mas de qualquer forma, nós fizemos o primeiro jogo aqui, que foi contra o Palmeiras, e naquele jogo eu já vi coisa muito legal. Já dava pra ver que é um time Ele jogou forte. Com o Palmeiras, ele só despencou quando teve um jogador expulso. Lembra, Bira? Você fez esse jogo, né? Sim, eu fiz. Não, e inclusive é interessante porque você tem jogadores como Maceió, que eu acho que para mim é o grande destaque, que estava no Mirassol, né? Jogou o ano passado a Série A pelo Mirassol, foi um garoto muito bom ali, que é um jogador de beirada, e eu acho que também tem ali a figura da liderança do Gabriel Pires, né? Como esse organizador, que também acho que trouxe uma experiência para a equipe da Portuguesa, que estava faltando, né? Um cara que ele ainda tem um auge físico ali, né? Ele não é um cara em total declínio físico e, ao mesmo tempo, ele é um cara que teve experiência em Botafogo, Fluminense, Benfica, jogou, né, Europa, Brasil, jogou na Espanha. É um cara que tem ali também essa técnica mesmo apurada, que eu acho que sempre faltou no time da Portuguesa, ter um cara assim, sabe? Ano passado eu acho que foi esse o ponto, Bira. Então. Porque a Portuguesa tinha um time muito mais sólido do que o misto. Só que era aquela coisa, se eu não me engano foi jogo de ida e volta, tinha perdido o primeiro jogo, ou tinha sido empate, o misto saiu na frente. E a Portuguesa em cima, conseguiu empatar no finalzinho, foi para pênaltis, e pênaltis a gente sabe que não tem favorito, acabou sendo eliminado. Fazer, né? E a torcida estava muito revoltada porque tinha sido um investimento maior do que o dos outros times,
justamente pela questão da SAF e tudo mais, e não tinha conseguido passar de fase na Série D, que era uma das metas da Portuguesa, que era justamente voltar para a Série C. Não aconteceu. Eu acho que esse ano o trabalho ele é mais sólido do que o do ano passado. Boa. E aí chega numa decisão aí do Campeonato Paulista, querendo ou não tendo chances. Eu acredito que o time... Acredito não, o time do Corinthians é muito superior, mas é aquela coisa de jogo único, né? Então, tudo pode acontecer. Exato. Eu arrisco dizer que a Portuguesa vive o seu melhor momento, ou pelo menos espera-se, né, que seja o time mais competitivo nessa temporada, desde do rebaixamento, o polêmico rebaixamento ali de 2013. Sim. Acho que é o melhor momento nesse processo todo de decadência e início de reconstrução da Portuguesa. Então, assim, não é aquela Portuguesa que disputou uma Série A em 2013? Ainda não, ainda está longe disso. Mas é a melhor Portuguesa desde então. E aí vale uma atenção. Não é o Novo Horizontino, não é o Bragantino, mas é um time chato. Eu lembro que eu entrevistei no comecinho do ano o Eric Boteguin, que é um zagueiro que eu confesso que eu não conhecia, mas que é ídolo no futebol holandês. Ele é o brasileiro com mais jogos e títulos na história do futebol holandês. É um jogador, de novo, a gente está falando, destacando tanto como é um outro perfil de time, de elenco da Portuguesa, com experiência, com mais força física, com um mental muito mais ajeitado do que o da Portuguesa, que cansou de disputar a Série A2 de Campeonato Paulista. Pô, é um time a ser respeitado. Não à toa chegou como chegou, e a gente como tem que mandante. Falar da torcida também, né, nesse jogo. Um técnico cascudo também, que nem o Fábio Matias. Falar pra vocês. O Fábio, eu cobria a Inter, apesar de gremista, por muito tempo, né? Ótimos anos que o Inter não ganhou nada, foi rebaixado. Essa Como parte é que você, como torcedor rival, gremista, cobria Inter, você ficava com um sorrisinho maroto? Pior que não. Não mesmo. Porque é uma coisa legal, assim, que, pô, até hoje eu falo com galera de comissão técnica, de antigamente, dirigente, que eu me dava bem, assim, a gente se fala de boa, tira onda um com o outro e tal, assim. Então, eu ficava de boa porque eu, me dava bem com a pessoa, gostava da pessoa, não ia ficar secando o trabalho dele, Sim. ao menos no ambiente dele ali, né? Fora de casa é outra história, obviamente. Mas 2020, campeão da Copinha, em cima do Grêmio, inclusive, era o Fábio Matias, o técnico. Excelente trabalho, depois foi para Red Bull Bragantino, passou pelo Botafogo, um técnico muito bom, muito bom. Então, para mim, não é surpresa, assim, ver a Portuguesa nesse ano. É um técnico que vale atenção também. E estava apostando, né? A Lusa estava apostando em alguns técnicos. Teve o Cauã de Barros, como que é? Cauã Almeida, né? Cauã Almeida, isso. Nossa, eu confundindo com o Cauã Barros, jogador, né? Jogador. Mas o Cauã Almeida que passou, tipo, ele tinha essa visão, né, de, vamos pegar um cara jovem, promissor, que tem ideias autorais e tudo mais, mas acho que faltava um cara um pouco mais casca, né? Não deu certo. É porque a gente fala de uma competição, principalmente a Série D, que às vezes essas ideias inovadoras, numa competição como a Série D, que é tão cruel, não encaixa. Eu sou muito fã de treinadores que têm ideias, assim, que fogem um pouco da casinha do futebol brasileiro, mas na Série D, muitas das vezes, não vale. Sobrevivência. Exato. A Série D, ela é muito cruel. Eu lembro que o Retrô, o time lá de Pernambuco, é um time muito novo, ele passou nos pênaltis em todos os mata-matas e foi campeão da Série D. Foi rebaixado de novo, mas enfim, acontece. Só que, cara, era uma competição muito cruel, porque era aquele jogo muito truncado. E aí, gramado, muitas das vezes, aquele gramado pesado, ruim. Então, assim, é uma competição que, às vezes, até mesmo um time muito melhor, num jogo ali de mata-mata, acaba, porque às vezes não entra da melhor forma e tudo mais. Só uma última coisa sobre a Portuguesa da minha parte. Daqui a pouco no setor fofoca. Ok. Olha só. Gostamos sempre. Você quer fofoca? Eu gostaria também. Mas antes, só um destaque. É muito legal a postura da Portuguesa de ter mantido o mando no Canindé, porque a gente vê em vários outros estaduais, acho que o caso agora mais próximo até temporalmente falando é o Madureira no Rio de Janeiro, que vai jogar no Maracanã, então o Flamengo, se fosse de qualquer jeito tchau, mas assim, é tchau mesmo, assim, admitiu que não tem chance contra o Flamengo, que todo mundo já sabe, mas acho que fica muito feio a gente já questiona há tanto tempo, né, a validade dos estaduais e tal. E aí, se o time chega nesse momento de um mata-mata, podendo se valer da sua torcida, ainda mais um time tradicional como a Portuguesa que tem torcida, e ignorasse isso, vendesse o mando pensando em dinheiro, e poderia fazer isso, porque agora é uma SAF, né? Então, teoricamente, pensa em dinheiro acima de tudo, e não fez, manteve o mando no Canindé, vai ter uma presença legal de torcida, não sei se a maioria, mas vai ter uma quantidade legal de torcedores, a exemplo do primeiro jogo que a gente transmitiu contra o Palmeiras. É legal porque vai ter as duas torcidas. Exato. A Portuguesa, pelo momento péssimo que vivia ali em 2016, quando teve a determinação da justiça de mando único em clássicos, a Portuguesa escapou, né? Ela não era considerado um clássico. Se 3 anos antes fosse essa determinação, eu boto fé na festa bonita da Leões da Fabulosa, tá?
Vai ser muito legal. Vai ser, Espero eu que sem tô violência. muito feliz de ir pra esse Espero que jogo, sem violência, cara. porque Não. as pessoas não sabem, mas há uma rivalidade muito forte entre a organizada da Portuguesa e todas as A outras. Fabulosa pesada. Bastante. Quando eu Deixa fui eu nesse falar. jogo da Portuguesa, rapidão, o pai me mandou mensagem, falou assim, filha, toma cuidado, porque na minha época, a Leões da Fabulosa era uma torcida organizada que sempre tava em alta e tal. Eu falei, não, pai, relaxa, deixa comigo. Tranquilo. Ele gosta muito da Sem Portuguesa. navegar, pai. Sem navegar. Tá tranquilo. Gente, ok. A sessão fofoca é o seguinte: o São Paulo tá com o bastidor trimilicando mais uma Novamente. vez. De novo. Crise política, né, nas últimas horas, conselheiros do clube receberam uma denúncia e vão se reunir para discutir o possível afastamento do novo presidente, o Harry Massis Jr. Eu gosto de falar Cara, assim. tem que falar. Tem Eu que gosto ser bacana esse gringo nome. Junior também. Qual é o lance da denúncia? Presta atenção. Cristina Massis, né, que é filha do presidente... Achei que ser Cristina Masses. Massis. Obrigada. Cristina Massis, boa. Estaria envolvida em revendas irregulares de ingressos de shows do Morumbis em 24. Repete um pouco o caso anterior, né? Sim, Camarote, enfim. É não que sei. o outro era da Shakira, mais Isso. especificamente. Tinha um show, era Shakira. Estou aqui, Estou. querendo-te. Eu nunca entendi o que ela fala. Enfim, o caso vai ser investigado internamente, mas o presidente tricolor se manifestou. Vou colocar uma arte na tela. Ele enviou esta nota aos veículos de imprensa. Quer ver? Por favor, coloca na tela. Recebi com surpresa e indignação o relato da minha filha Cristina sobre a revenda de ingressos de show. Não compactuo com a lamentável atitude dela e defendo que a comissão de ética do clube aprofunde as apurações sobre o caso. Durante minha gestão, minha maior missão é ter tolerância zero com qualquer atitude eticamente reprovável. Isso vale para todos, até para minha filha, Harry Massis Jr., presidente de São Paulo. Uau! Fica Cara. assim, é verdade seja dita, fica muito difícil de acreditar que ele não sabe do que a filha tá fazendo, se aproveitando da condição dele ali de pessoa influente no clube. Não é, mano. Mas assim, é lógico, até que se prove, ele tá também no papel dele ali como presidente. E ele, defender como a instituição. presidente... Mas é muito triste ver um clube como São Paulo, e eu falo como corintiano, é exemplo do que o Corinthians tem sofrido nos últimos anos também, com as revelações dos casos de corrupção e desvio de dinheiro e crimes cometidos dentro do clube. É muito triste ver como são clubes com os sistemas internamente ali falidos, né? Falidos. Esse esquema estatutário, de associativo. É um clube gigantesco de milhões de torcedores entregue na mão de pouquíssimos dinossauros ali que só pensam neles há décadas. E são as mesmas pessoas há décadas. Há quantos anos o nosso queridíssimo Harry Massis Junior. tá ali no São Paulo, sabe-se lá Deus por quê e fazendo o quê, sabe? Com que prioridade, a filha dele. É sempre a filha de alguém junto, é o sobrinho de alguém, é um... Isso É fede. um clube de amigos ali, né? É véspera de decisão, São Paulo vai enfrentar a Red Bull Bragantino. São Paulo já passou por uma turbulência, parece que a coisa estava dando uma acalmada, pelo menos em campo, aí chegada de Rafinha, tal coisa, parece que, opa, agora vai, tal, vem outra, pimba! Fica claro pra mim que essas pessoas, elas pensam em tudo menos do São Paulo, né? O primeiro ponto é esse, né? Tudo benefício próprio, assim, é muito... É triste, né? Assim, se fosse o Grêmio, eu teria puto, né? Seria a palavra, até peço desculpas, né? Mas, enfim. Porque, os jogadores sentem isso, né? Relatos de jogadores, assim, eu sei que eles não suportavam já, assim, estava muito desgastado com o Casares, com o Belmonte, etc. Ver que eles saíram, as coisas começaram a melhorar um pouquinho. Então, essa relação estava desgastada. E quando começa a melhorar, vem mais uma denúncia, mais um problema. Perde a confiança, né? Perde a confiança, E assim, com direito de imagem atrasado há meses e meses, um monte de coisa. E tu vê a diretoria fazendo isso, né? Talvez, Não, e eu no acho que final não... Pode falar. Não, desculpa, João, é que no final vira, cara, as costas do Rafinha, irmão, vai ter que trabalhar. Porque ele chega justamente para fazer esse meio de campo, quando a parada dá uma tranquilizada, vem outra. Então é isso, porque se está desviando dinheiro e, por exemplo, o São Paulo tem alguma questão de atraso, seja de direito de imagem, de FGTS, que seja, qualquer tipo de atraso, o jogador já começa a falar, bom, peraí, tem algo errado aí, porque tem alguém ganhando dinheiro ali e vocês estão atrasando aqui os meus direitos trabalhistas, que podem ser muito caros, mas são direitos trabalhistas. Então, cara, eu acho que o Rafinha vira um pivô ali muito importante para estancar essa crise no São Paulo e proteger esse elenco. Tanto que o Crespo confia muito nele nesse lugar de,
resolve aqui para eu resolver aqui e a gente não ter nenhum problema. Vamos ver como vai ser. Vamos ver, porque é ruim, porque é véspera de um grande jogo para São Paulo. São Paulo vai pegar a Red Bull Bragantino, é uma partida importantíssima. E aí vem essa coisa, o Harry Mancis Jr. Fala isso da filha. Nós vamos falar com outro Harry, que é fundamental para esse jogo. Tá? Ele tá é com de outro time, né? É de outro time, inclusive. Eu vou falar com o Harry Mosqueira, lá do Red Bull Bragantino. Ele deve estar lá no CET se preparando para esse jogo. Atacante do Red Bull Bragantino. Temos... ele tá ali, ó. Tá ali, Mosqueira. Bem-vindo! Sim! Tudo bom, Mosqueira? Como vai? Boa tarde. Bem-vindo ao Joga nas 11. Estamos falando da expectativa desse jogo Red Bull e São Paulo. Primeiro, boa tarde. Como é que você tá, Mosqueira? Tudo bem? Boa tarde a todos. Eu tô bem, graças a Deus. Tô muito bem. Tá me escutando aí? Obrigado por você estar com a gente. A gente está com um probleminha aqui para ouvir o Mosqueira no monitor. Pode deixar aqui aberto que a gente vai ajudar. Mosqueira, não é culpa sua. Você fica tranquilo, Mosqueira. A culpa é nossa, rapaz. Fica tranquilo. Eu queria começar a perguntar para você sobre a expectativa desse jogo, né? Eu, no começo do campeonato, falei, olha, na minha modesta opinião, os dois times que poderiam vir a fazer a final seria Palmeiras e Red Bull Bragantino. E vocês estão nesse caminho e agora vão pegar o São Paulo. Como é que está a expectativa para esse jogo, Mosqueira? Sim. Sabemos que é um jogo muito difícil, primeiramente. Mas nós estamos trabalhando forte para amassar qualquer time que apareça na frente, sabe? Ademais, o jogo é em casa e nós estamos fazendo um bom trabalho, isso gera confiança para nós. E é isso. Vamos para frente, independentemente que seja São Paulo, seja qualquer um, estamos preparando para ser campeão, sabe? Boa. Zé, vou fazer uma pergunta para o Mosqueira. Mosqueira, prazer estar falando com você. Enfim, queria saber, você falou de ir para frente, que é sempre para frente. Curiosamente, você é o cara com mais dribles certos na equipe do Red Bull Bragantino desde que você chegou. É o cara que realmente tem esse 1 contra 1. E eu queria saber como é que é enfrentar essas equipes de São Paulo, principalmente, né? Que acabam ali, por exemplo, com jogadores que têm muita qualidade também. Como que é para um ponta ter essa personalidade de ir para cima dos jogadores e tudo mais? Sim. Eu confio muito no trabalho que eu estou fazendo, né? Meu dia a dia, com meus treinamentos, e a confiança que está dando o treinador para mim. Então, isso me deixa solto, assim, tranquilo para jogar. Eu não penso em quem está à minha frente, se é um jogador grande, pequeno, não. Eu vou a me divertir, a jogar futebol com responsabilidade, porque eu quero ganhar. E é isso, a motivação é a que se dá no dia a dia campeão, e eu quero ser campeão do Paulistão, então não há melhor motivação que essa. Mosqueira, prazer falar com você, Faraldo, aqui. Eu tenho a impressão de que você já viveu coisas positivas do ponto de vista coletivo do Bragantino. Coisas positivas, coisas negativas, momentos bons, momentos ruins no clube. Mas desde a chegada do Wagner Mancini, ainda no ano passado, parece ter virado uma chave no Bragantino, e vocês vêm desde então vivendo um momento positivo de crescente e que se mantém, principalmente agora no começo do ano, tanto no Campeonato Brasileiro quanto nesse Campeonato Paulista, agora no início da temporada. O que aconteceu na sua leitura como jogador para desde a chegada do Mancini essa chave ter virado e o Bragantino estar vivendo um momento tão positivo, talvez o melhor desde a sua chegada ao clube? Sim. Os anos passados eu machuquei muito, sabe? Estava machucando muito. Só que agora sim. Agora eu me estou cuidando mais, alimentando-me melhor, dormindo melhor, aproveitando a confiança que está dando o treinador, né? Que a verdade já ha sido diferente. Então é isso. Cuidar-me melhor no dia a dia, treinar mais forte, assim. Mosqueira, Giovano, tudo bom? Prazer estar falando contigo. Eu acho que um ponto importante para a gente citar é que o Bragantino tem a melhor defesa do campeonato, o segundo melhor ataque. Isso é fruto de muito trabalho, mas eu queria entender de você, na sua opinião, o que é que o Bragantino tem feito de diferente
dos outros clubes? É algo muito coletivo? Você acha que individualmente os atletas estão bem? Na sua visão, o que é que o Bragantino tem feito de diferente para chegar nesse mata-mata com esses números tão bons? Ah, sim, a decisão de todo deixar para o mesmo lado, assim, que o time está mais unido. Ah, tá. É assim, quando o ambiente está bom e quando todo mundo está ganhando, assim, quando todo mundo perde, pues as coisas parecem que, tá todo mundo como que, assim, falando assim, quando o ambiente está bom, quando todo mundo, quando estamos ganhando os jogos, ahí parece para todo el mundo que las cosas están certas y nada. Cuando las cosas empiezan a dar mal, ahí los comentarios salen, son diferentes, empiezan a vernos de una forma diferente, pero es lo que hemos venido haciendo con todos los entrenadores, competir y competir, solo que tengo ocasiones donde los resultados no se dan, tengo ocasiones donde sí se da. Me tocó meter el español porque en el portugués me está confundiendo. No, está Cara hablando muy masa. bien, está hablando muy bien, tranquilo. Nosotros podemos hablar portuñol, si quiera. Como quiera. Ay, ay. Dime uma coisa, você é um cara muito rápido, né? Eu tava vendo marcas assim, o Mosqueira atinge 37,5, ele teve uma média de 37,5 quilômetros. Ô, louco. Nossa. Mosqueira, você, para além do futebol, acho que se não me falha a memória, você começou aos 18, alguma coisa assim, você chegou a treinar alguma coisa ligada a atletismo, velocidade, ou nem passou pela sua cabeça? Longe. Pela cara que você fez, falei uma grande tonteria. Se querem, podemos cambiar a charla. Sabe? No, así. No fiz ese entrenamiento, pero pegando as gallinas na rua, assim. Boa. Eu que eu não corria na rua. Corria atrás de galinha na rua. Não, maravilhoso. Ô Zé, eu tô sentindo Mosqueira da resenha, né? Um cara divertido. Eu sei que o ambiente aí do Bragantino é muito bom. Sei que, pô, todo mundo ali gosta de dar risada. Quem é os parceiros de Mosqueira na hora de... Na charla, na resenha. Na hora de Dime. tirar uma onda. Los brothers. É assim. Não, a la hora de brincar, é todo mundo aí que eu veja sério, eu vou incomodar, vou brincar com ele, fazer qualquer coisa para ele dar risada. Eu não deixo ninguém aqui tranquilo, molesto com todo mundo. Eu vejo qualquer um que está sério, e eu estou chegando aí, está sério por quê? E empiezo a brincar. Aqui é ambiente... Todo mundo tem que estar feliz aqui, todo mundo. Até los más viejos, como... Quem tá lá? Gabriel, por exemplo. Gabriel também entra na... Com aquela cara de Sasha. Gabriel, Sacha, Los Pedro, todo los mundo, abuelitos, todo mundo. los No tengo abuelitos, aquí que Pedro Gabriel. Novo. Sí, mi abuelo, mi tío, mi primo. Que cara massa. Agora, ô Mosqueira, uma coisa que não falaram aqui, mas vendo o teu perfil no Instagram, é nítido. Você é um cara muito estiloso também. Quero saber de onde vem a inspiração para se vestir. Aí, ó. Não. Assim. Desde pequeno eu sempre gostei de ser um cara estiloso. Antes não tinha para comprar, mas sempre gostava. Eu vejo muitas imagens de basquetebolista, sabe? Mais que todo dele, porque é o estilo que eu mais gosto. Assim, ser diferente, porque me gusta muito o estilo de roupa, gosto muito disso. Muito. É que eu sou um cara estiloso, né? Não, você tá estiloso mesmo com a camisa aí. Sim, cara. Não, e aqui você não está se vendo, não está se mirando, porque na espalda, todo rojo com vos, com la camiseta, está muito lindo. Está muito estiloso. Puto, tá, sabe? Quer mandar outra? Manda aí, Flávio. Ô Mosqueira, queria perguntar para você se quando você chegou aqui no Brasil, você acompanhava o futebol brasileiro e se você tem algum ídolo no futebol, lógico, um ídolo colombiano, mas se tem alguém no futebol brasileiro também que chamava a tua atenção, que você se inspirava também nas jogadas, em como você queria ser. Sim. Eu veia muito futebol brasileiro, só que assim, veia mais, procurava mais na internet, em YouTube,
as melhores jogadas de Neymar, de Ronaldinho. Aí era que eu perdi o dia. Sim, esses são meus ídolos. Ronaldinho, Neymar. E você jogou com o Neymar? Ainda não, né? Eu acho que você ainda não jogou contra o Neymar no Santos. Contra, não, né? Não. Já jogou? Bien, já. Mentira! Deu umas porradas A nele. primeira bola que ele pegou, Já. eu dei um empurrão nele, fiz falta. Eu, não, já fiz falta, meu ídolo, tudo tranquilo, vamos. Pode colocar no Instagram depois. Fiz falta no ídolo. Fiz falta no meu ídolo. Já comecei dando no meio ali, né? Boa, boa, Mosqueira. E da Colômbia, Mosqueira, tem alguém aí que você se inspira? Assim, Luis Dias, né? Dos dias. Luis Luis Dias. Dias. Luis Dias. E dos antigos, Muito ele, né? acompanhou. E, E De los antigos. tipo, Rincon, quem mais? Quem Rincón, Faustino Asprilla. Asprilla. Valderrama, é Valderrama, Aqui. para vós. Valderrama. Só que assim, Faustino e Freddy Rincón, que foram caras que chegaram acá e fizeram uma boa campanha na história, deixaram um legado acá, sabe? São os caras que mais me inspiram assim, mais velhos. Pô, massa. Você citou jogadores brasileiros que são sua inspiração, obviamente então você conhece do futebol brasileiro, mas sobre clubes brasileiros, sobre o atual cenário do futebol brasileiro, você está há alguns anos aqui no Brasil, quando já existia esse protagonismo de clubes como Flamengo e Palmeiras. Alguma coisa nesse sentido, assim, desse cenário hoje do futebol brasileiro te surpreendeu ou te surpreende hoje? Algum clube que quando você era mais novo, mas acompanhava de longe o futebol brasileiro, era mais relevante a nível continental e hoje está passando alguma dificuldade? Ou o inverso, o próprio Bragantino, eu não sei se você conhecia ou se você passou a conhecer muito em função da parceria com a Red Bull. O que você conhecia e o que te surpreendeu de alguma forma do futebol brasileiro aqui? Sim. Eu veia muito, acompanhava muito a Flamengo, sabe? Tá. Assim, lá de onde eu sou, se falava muito de Flamengo, também de Cruzeiro, Corinthians. Eu já conhecia Bragantino, já tinha escutado, assim, só que assim, se falava muito de Flamengo, Cruzeiro e Corinthians. Quando eu cheguei acá, a primeira vez que eu joguei contra o Flamengo, assim, eu fiquei maravilhado, sabe? Anos atrás, eu estava falando de seus times, assim, e eu como que, nossa, hoje eu vou jogar contra o Flamengo, meus amigos devem estar felizes, todo mundo aí, ou seja, todo mundo queria assistir esse jogo. Assim, tanto assim, quando eu fiz os 2 gols em Flamengo, nossa, minha cidade, de onde eu sou, quase cai, mano. Ô Mosqueiro, o Botafogo quis te levar, não foi? O Botafogo do Rio? O ano passado, foi isso? Que você recebeu uma proposta ou não? Queres hablar ou não? Não, não queres hablar disso. Botafogo, puede falar. No, es una charla, mira, es reseña, es una charla, tranquilo. Foi assim, os caras chegaram, né, só que não deu certo, né? Aqui, Red Bull quer muito a Mosqueira, seu jogador, né? Mentira, não deu certo. Acho que Red Bull falou assim, não vou perder Mosqueira, grande jogador, estiloso, ternos bem cortados. Resenha. Esse cara só sai daqui para a Europa. Teu objetivo é a Europa? Daqui para a Europa. Hã? Inglaterra. Olha aí. Premier League. Zé, desculpa, mas o Mosqueira Pode confiar, vou ir para lá. Quê? Eu vou aí para a Premier, pode confiar. Vem. Não, eu não duvido, tá? De forma alguma. Eu acho, inclusive, bem capaz, senhor Mosqueira. Mas, cara, você tá aí todo alegre, feliz. Eu vou querer, na verdade, uma indicação. Mosqueira, o que toca no seu fone de ouvido? Qual é a música que Mosqueira baila, como vocês falam, né? Sim, são música de allá de onde eu sou, que são como mezcla, sabe? Mezcla, reggaeton, assim.
Você quer escutar alguma? Eu quero um. Peraí, deixa eu pegar meu telefone. Eu achei que você ia cantar. Achei que ia cantar também. Vai. Eu conozco a Terciopelados de Colômbia, pero es rock. Não, acho que você já não vai conhecer, mas vai conhecer agora. Vai, manda. Agora. Manda. Ozuna. Põe volume. Cara dele. Mano, que cara da hora. Vai, vai. Olha lá, hein? A gente consegue por 15 segundos, senão dá copyright. Avisa o Mosqueira, então. Vai. Pone. Vale, Mosqueira. Que passa, flaco? Aí vai tranquilo, paciência. No seu tempo. Mano, que entrevista Haga lo legal. haga lo que quiera, pero yo quiero escuchar la música. Tá bom. Es lo que hay. Se luzca, así decía, cuando empezaba, cuando cantaba, me entretenía, Bueno! Sensacional. Palmas para sensacional. Mosqueira! Grande jogador, gente fina pra caramba, estiloso. Sensacional. Mosqueira, te desejo tudo de bom, meu velho. Gracias por todo, gracias por venir. Tiene que venir acá personal, ¿vale? Um dia, venha. Boa sorte no jogo, boa sorte contra o São Paulo, boa sorte no seu futuro, tá, meu compadre? Palmas pra Mosqueira. Palmas pra Mosqueira. Sensacional. Muito obrigado. Bom treino aí, Tamo boa junto. preparação. Tamo junto. Tamo junto, Mosqueira. Obrigado, tchau. Valeu. Ô, velho, não dá tempo da gente falar tudo que a gente quer falar com ele, né? Mas Tinha que estar aqui, Pô, dá ó. Ele vontade tinha que estar dele aqui tá aqui sentado o aqui com a programa gente. inteiro. Pô, ele ia levantar, dançar, a gente ia dançar junto, pô. Cara, sensacional. Coisa impressionante. grande A Mosqueira. entrevista que eu participei. Ele Legal. tava muito Fácil. alegre pra ficar falando sobre como o Bragantino joga e tudo mais. Eu falei, pô, temos que... Tática nós não vamos nem Pô, eu conseguir. quero saber da resenha aí. O cara mostra. A Rafa já mandou aqui. Que fofo ele é, Rafa. Ele é fofo. Mano, realmente. adorei também. Adorei. Mandaram mensagem pra mim aqui agora também. Que cara massa, virei fã. Um monte de gente mandando coisa E eu aqui. mandei pro Matos, alô Matos, traz ele pro Peixão, hein? Vamos falar do Peixão já. Deixa eu terminar falando Não do dá, São né, Paulo. no caso. Deixa eu terminar falando desse jogo, porque o São Paulo apresentou o Cauli. Eu não sei nem se dá tempo, Carneiro. Dá tempo da gente rodar o vídeo de apresentação? Então roda o Cauli aí, depois eu quero que vocês falem dele, por favor. Então, como você falou, eu venho acompanhando também os últimos jogos. São Paulo vem mostrando a qualidade que tem, os jogadores que tem. Estão super bem entrosados. E eu acho que o São Paulo ganha com isso também, né? Com a minha chegada para, como você falou, ter ali uma disputa saudável, né? Que faz parte do futebol. E é isso, eu venho para ajudar com as minhas características. Vou me dedicar o máximo possível, entregar o meu máximo para poder agregar e trazer coisas boas aí. Também a questão do treinador, como ele vê as minhas características, mas como eu falei, eu sou um meia ofensivo que busco ali sempre o entre linhas, né? Busco sempre dar essa opção para os meus companheiros, dominar já sempre orientado, olhando para frente, tentando criar o máximo possível, finalizar. Então, eu acho que é isso que o São Paulo espera do meu futebol e é isso que eu vou continuar fazendo e buscar fazer de melhor forma possível. Gil, Cauli emprestado do Bahia até o final do ano. Te agrada? Agrada muito. Eu acho que ele vai chegar no São Paulo por uma posição carente nos últimos anos, que é o meio de criação mesmo, né? Aquele famoso camisa 10. Ele com o Senna, ele já chegou a jogar de falso 9, mas ele é realmente esse meio de criação. Eu acho que ele vai chegar como um elo para o Danielzinho e o Marco Antônio no São Paulo, então acho que vai casar perfeitamente ali. Não sei se ele chega para ser titular agora, né? Eu não sei como é que o Crespo vai utilizar esse elenco, mas eu gosto muito do Cauli. Eu acho que ele foi uma peça importantíssima nesse time do Bahia, que estava sempre lá em cima, se classificando para Libertadores, competições internacionais, enfim, fazendo campanhas muito sólidas. E eu acho que ele era uma dessas peças fundamentais que acabou perdendo um pouco de espaço. Mas, enfim, eu acho que ele chega no São Paulo muito bem para uma posição carente
no São Muito Paulo. legal. Eu acho que aos pouquinhos São Paulo, apesar dos problemas extracampo, É. São Paulo vai dando uma arrumadinha, pelo menos no campo ali, né? Se mantiver esse elenco, porque existe um assédio muito forte, né? Principalmente do Flamengo em cima do Marcos Antônio, mas se mantiver essas peças, o Danielzinho agora recém-chegado também já adaptado muito rápido. O São Paulo, diferente do ano passado, vivendo um momento de muito pouca lesão, muito pouco problema de departamento médico e se reforçando. Acho que dentro de campo, num contraste absurdo com os escândalos que são semanais do extracampo, e aí vai muito do que o Bira estava falando sobre o trabalho do Rafinha de blindar esse elenco, mas o elenco em si começa a ficar um elenco bem interessante a nível de disputa, se não de um título brasileiro, mas de disputa de Copa. O São Paulo vai disputar uma Sul-Americana. Eu acho que o São Paulo começa a realmente poder sonhar com títulos. E o Cauli é uma excelente oportunidade de mercado, porque é um jogador que já mostrou que é bom, só que estava em baixa. Isso não quer dizer que ele não é mais bom. Quer dizer que ele não está bem, não estava num momento de confiança, não estava sendo aproveitado, mas ele já provou que ele é bom a nível de futebol brasileiro. Então, uma excelente oportunidade que o São Paulo falou. E ele falou disso também quando ele foi para o São Paulo, que ele é muito grato ao Bahia, tem uma gratidão muito grande ao Rogério Ceni também, mas que ele precisava dessa mudança, né? Então, assim, é um jogador que... É empréstimo, né? Exato, é um empréstimo, vai ser muito bom para o São Paulo também. Eu acho que ele chega novos ares. Ele tem muito futebol, acho que vai acrescentar e agregar bem. Carneiro, eu só quero colocar a tela do Bragantino, só para a gente encerrar o assunto desse jogo, né? A gente conversou com o Mosqueira, né? Você viu a entrevista. Mas rapidinho a tela do Bragantino, porque eu vou mostrar a tela dos outros times também. Coloca aí, Carneiro, por favor, para a gente ver os números, né? De como chega esse Red Bull Bragantino. 4 vitórias, 4 empates, 14 gols marcados, 2 gols sofridos. Artilheiro, não está mais aí, é o John ao quadrado, né? Ou, como ele é chamado agora na Rússia, Ivan, que é John em russo. Ou o Ivan ao quadrado, ou o Ivan Trashoskin, que é Ivan ao quadrado em russo, 3 gols. O treinador é o... Boa tarde, amigos, Wagner Mancini. E desde outubro de 25, boa tarde a todos. Então, esse é o número do Red Bull Bragantino, porque eu vou colocar também dos outros times, eu quero que depois você faça uma comparação. Mas eu quero falar com você que está assistindo a gente, porque bola em campo no Paulistão, como você está vendo, né? E a brasa já está acesa. Dia de jogo, gente, também é dia de churrasco. Então vai de linguiça, hambúrguer e costela para marcar um golaço. Manda brasa, é Perdigão na brasa. Tá aqui, ó. Tá? O Corinthians ontem teve o jogo atrasado, né? A segunda rodada do Brasileirão foi jogada ontem, né? Do Campeonato Brasileiro. O Corinthians venceu por 1-0 o Atlético Paranaense com um gol do Rodrigo Garro. Havia tempo que ele não marcava. Vamos colocar os melhores momentos para falar uma coisa desse jogo para vocês. A gente pode até ir falando em cima. Foi impressionante. O Corinthians, ele tem jogado bem, jogou melhor contra o Palmeiras e perdeu. Jogou melhor contra o Santos e empatou. E ontem não jogou nada e ganhou. Cara, Zé, que o gramado também... Nossa, olha isso, gente. Olha aí, o próprio jogador... Tava menos pior do que o jogo contra o Santos, mas tava muito ruim. Tava bizarro. E o... Nossa, tava muito feio ainda, não. Zé, acho que foi aquela vitória importante pro Corinthians, porque era um jogo que parecia que não ia dar em nada e no final sair com 3 pontos da Arena da Baixada é um resultado importante. O Atlético acabou de subir, mas e daí? Acho que o Atlético sempre se coloca como uma equipe competitiva e a queda acabou acontecendo no meio do caminho, mas teve essa oportunidade, né, de pênalti do Julimar. Não é o tipo... Que com o Santos ele acerta, né, Vou tirar do Hugo, porque o Hugo pula pra cá, eu vou tirar. Só que ele tirou muito. Ele bateu muito mal. Nossa, meu Deus. E com o Santos ele fez questão de fazer o gol com 2 minutos. Mas o que eu queria ressaltar aqui do Atlético é o Viveiros, José, que é um atacante muito interessante. Aí o gol do Galo, que também é um gol importante para ele, né? Foi fundamental. Mas o Viveiros, ele é um cara que, chegou a 7 pênaltis sofridos, cara. Desde que ele tá no Brasil, né? Que ele chegou, acho que no meio do ano, se não me engano. E aí, pensa que ele ainda não tem no Inter, era 14, eu acho. Então, e cara, me surpreende muito, porque ele é um atacante muito forte e muito rápido. Ele tem uma explosão muito rápida, o que vem sendo uma dificuldade dos zagueiros brasileiros marcarem ele aqui nesse campeonato. Então, acho que vai ser um grande destaque aí no ano do Furacão. Do lado do Corinthians, eu acho que é isso. Jogo importante para o Garro, jogo importante para ter 3 pontos ali na tabela. Dá sequência no trabalho também. E todo jogo é importante no Campeonato Brasileiro. A gente às vezes fica nessa de, tá começando, tudo bem, mas aí no final, essa vitória faz a diferença. Exatamente, são 3 pontos que acabam salvando. Disso que o Bira tá falando agora no finalzinho, sobre no final ser uma vitória importante, independentemente do nível da atuação, eu vou falar algo agora com mais um jogo de acréscimo nessa conta, né? Ou 2, se considerar
no final de semana também, mas da semana passada que eu comentei, o Corinthians ele tem um jogo decepcionante a nível de atuação e resultado na temporada inteira. Que foi, inclusive, um jogo que o Mosqueira fez um gol no 3-0 ali na segunda. Na verdade, rodada foi Red Bull 3, Kaká 0, mas vamos esquecer isso, né? Deixa pra lá. Os protagonistas desse jogo já nem estão mais nos clubes, né? O Kaká indo pro Vitória e o John lá de Iva na Rússia. Mas é um Corinthians muito consistente, porque o Corinthians era muito visto como, junto com o Vasco, os dois patinhos feios que chegaram na final da Copa do Brasil. Eu não vejo o Corinthians dessa forma para essa temporada. Há de se considerar que tudo pode mudar no meio do ano. Sim. O Corinthians pode perder Bidon, André, o próprio Hugo, Memphis, Yuri Alberto. Pode acontecer uma desgraça e o Corinthians ser completamente diferente no segundo semestre. Mas o Corinthians desse primeiro semestre não à toa ganhou uma Supercopa em cima do Flamengo. É um time que está organizado, o trabalho do Dorival está consistente. Esse jogo contra o Atlético Paranaense ele serviu já de indicativo porque deve ser os próximos, talvez até 2 meses, sem o Yuri Alberto, de que talvez não seja nem Guinegão, nem Pedro Raul. Ele aposte no Memphis, que na Holanda joga como centroavante, como o substituto do Yuri Alberto. E talvez pelo que o Corinthians tem de peças hoje no elenco, faz mais sentido do que apostar no Guinegão, que ainda é menino, não sei se aguenta a bucha de ser titular, por mais que tenha honrado com essas oportunidades no ano passado. E menos ainda o Pedro Raul. E aí, linkando com o que o Bira começa a falar do Viveiros, é aquele dado que a gente comentou na transmissão ontem, Zé, chama muita atenção. E aí, palmas para o Atlético Paranaense. Mas, assim, serve de alerta para o Corinthians não ter mais esse comportamento no mercado, e parece que não vai mais ter agora com o Marcelo Paz, de gastar muito dinheiro de forma muito errada. Muito errado. Hoje, o Corinthians tem o Pedro Raul como reserva do Yuri Alberto e não confia no Pedro Raul. O Pedro Raul custou os mesmos 5 milhões de euros que o Viveiros. Que talvez seja um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro hoje e chegou para um clube de Série B. E aí, como é que o Corinthians não consegue uma captação para pagar isso por esse jogador que é 1000 vezes melhor que o Pedro Raul, com todo respeito? Muito mais versátil, muito mais útil. Isso era notório nos tempos em que ele jogava no Atlético Nacional. O Atlético, inclusive, queria o Kaká tá indo pro Vitória, né? Pro Vitória. Mas podia, vai o Kaká pro Atlético e vem o... Nossa, mas aí não quer mais nada também. Dá um suco de laranja também? Não, manda o Pedro Raul também junto. Vamos, Pedro Raul vai junto. Não, porque, cara, Viveiros, a verdade é que se ele jogasse num gramado de verdade, ele ia ter 200 gols. É impressionante quantas vezes ele escorrega. Por conta até dessa explosão. Da velocidade que ele tem. E aí o gramado é péssimo, fica aquele monte de borracha solta. E aí ele escorrega. Ontem ele escorregou muitas vezes. Vários jogadores. E é importante falar que esse gramado do Atlético Paranaense, a grama sintética dele é feita da fibra do coco. Sim. E todo esse problema está acontecendo porque, na hora que estavam fazendo a manutenção do gramado, colocaram mais fibra de coco do que deveria. O Atlético já lançou nota dizendo que o gramado está apto para receber jogos em plenas condições. O que a gente vê aí não aparenta, né? Assim, jogadores escorregando. Eu não falo nem pela parte da visibilidade do gramado, que está horroroso também, né? A parte aí do Hugo dá pra ver que tá completamente preto embaixo, meio campo também. Mas o Atlético diz que tem condição de jogo. E está tendo jogo é porque as federações, a CBF também... Não, é um absurdo. Concordam que há condição de jogo. A gente já viu, eu acho que assim, no jogo do Santos... Não, e a justificativa, Zé, do gramado artificial é o quê? É você não ter um gramado natural ruim. É justamente por isso que surge essa alternativa do gramado sintético. Que, inclusive, a defesa dos clubes que usam o gramado sintético você prefere o gramado do Castelão todo esburacado ou você prefere o gramado sintético? E aí, cara, sinceramente, não dá pra ter um gramado sintético péssimo. Não, agora nós temos o gramado natural, natural, e agora nós temos o gramado sintético ruim. Pô, desculpa, mas assim, qualquer quadra de campo de futebol society aqui de São Paulo tá igual. Tá igual no mínimo. Igual melhor, talvez. Cara, bizarro, tá? Eu acho que... Inclusive, isso vai começar a prejudicar o Atlético também. O Dario Helman já tem reclamado. Então, vai começar a prejudicar o Atlético, que nem quando o Palmeiras começou também a se prejudicar no Allianz, porque derretia a borracha. Que nós mostramos isso no campeonato passado. As chuteiras dos jogadores ficavam grudadas. E o Abel falou, pô, gente, precisa de manutenção, cara. Não adianta ter arena ali pra fazer show e o futebol, que é o que paga as contas... não tá funcionando. E vai ser assim até pelo menos o meio do ano, porque tá prevista a troca completa desse gramado, que completa 10 anos agora em 26 lá dentro da Baixa, tá prevista só pra parada da Copa do Mundo. Eu não sei, é o que o Bira falou. Daqui a pouco o próprio Atlético vai se sentir prejudicado. E aí eles vão começar a ficar de olho nisso quando algum jogador importante se lesionar. Exato. Que é o que vai acontecer, cara. Não tem pra onde correr.
Um gramado desse, ele não dá condição de jogo para os atletas. É perigoso. Inclusive, é perigoso. surpreendente. Aliás, o Garro falou. Vou colocar o Garro, porque o jogo foi muito importante para ele. Ele marcou após muito tempo, ele voltou a jogar bem, não é aquele Garro ainda, mas ele fala, inclusive, sobre isso. Eu não sei se nesse também está ele falando sobre o gramado, mas de qualquer forma, roda aí, vamos ver, o Garro. Fico feliz de convertir, de poder ajudar o time nesta caminhada que a gente tem falado de conseguir grandes coisas aqui e acho que o Brasileirão não é pouca coisa, então fico feliz. Sim, infelizmente a gente tem que jogar neste gramado que para o corpo deportista e com os jogos tão seguidos é muito difícil. Acho que é importante que a CBF escute isso para nós, porque o gramado atenta contra nosso corpo. Mas, além disso, como falei, fico feliz de ajudar o time, de convertir e de poder ganhar este jogo para a nossa caminhada. Faz tempo que estou procurando também minha melhor versão. Só quero agradecer a minha família, a Deus, que está o tempo todo comigo, falando para mim, ajudando-me também. Por aí quando as coisas não acontecem como a gente quer, quem fica aí é a família, então quero agradecer aí a minha família. E daqui para frente continuar, né, ajudando o time, sei da importância deste jogo, então por isso fico feliz. O Garro é um grande jogador, né? E ele encaixou uma sequência que foi o joelho, o acidente do carro, e aí a coisa foi. Parece que agora, Faraldo, o que você acha? Ele tá vivendo disparado nessa temporada o melhor momento. Talvez desde aquela pausa pós-título paulista, quando ele vai para Madrid fazer o tratamento, porque ele não estava conseguindo voltar a jogar aqui. Sim. Aí ele vai para Madrid, fica umas semanas lá, volta, ainda tem muita dificuldade para retomar. Ele tá vivendo o melhor momento desde então, que ainda tá longe do auge demonstrado por ele na reta final de 24 e começo de 25 ali naquele paulista. O problema é que a lesão que ele tem, o problema que ele tem no joelho é um problema crônico. E aí eu acho que é muito mais uma questão de dosar, de fato ele talvez não conseguir ter a mesma sequência que ele já teve em outros momentos da carreira de jogos, ele vai precisar ser preservado em alguns momentos, mas ele ter jogado nessa partida na Arena da Baixada eu acho significativo e até simbólico por ter feito o gol, numa questão de confiança. Sim. Porque em outros tempos, na temporada passada, o Garro não teria jogado nesse gramado, mesmo que o gramado estivesse em boas condições dentro do normal do que é o sintético. Mas esse gramado sintético e horroroso do jeito que estava, no ano passado, o Garro jamais jogaria, por uma questão de falta de confiança, por estar voltando de um problema crônico recém-descoberto. Então, assim, pelo menos a questão da confiança ele retomou na questão física dele. Ele confia no corpo dele, mesmo sabendo do problema crônico. Acho que isso é positivo para o Corinthians, que está precisando de alternativas ofensivas, né? Já não tem o Yuri Alberto para os próximos 2 meses, certamente para a reta final de todo o Campeonato Paulista, caso o Corinthians chegue na final. Então é confiar muito no Garro, no Memphis e em alternativas que o Dorival vai ter que buscar nesse elenco, que tem uma peça ou outra aí nova, né? Essa temporada. O Caio também está lesionado, né? O Caio César. Caio César chegou lesionou. Que era fez um bom jogo, fez um segundo. Flamengo, e quando estava jogando muito bem, pimba, machucou. E da assistência. Deixa eu falar, o Bidu conversou ontem com o Faraldo e com o Braga, né? No final do jogo. Vou colocar um trechinho para vocês. Eu pergunto, lanço a interrogação. Matheus Bidu, é seleção? Interrogação. Sério? Não, é só uma perguntinha. Aguenta aí. Deixa o Bidu falar, você volta. Vai, roda aí. Gente que te criticava antes, hoje te coloca como um dos melhores laterais esquerdos do Brasil, né? E a gente até viu uma entrevista do Memphis te elogiando, falando que tecnicamente você é muito acima. Você se sente hoje um dos melhores laterais do Brasil? Eu trabalho para manter o foco, para procurar evoluir cada vez mais. Eu sei que a minha evolução também pode contribuir e ajudar a equipe. Fico muito feliz pelos elogios, fico feliz pelo elogio do Memphis, né? Um cara que também agrega muito no dia a dia, agrega muito nos jogos, um cara extremamente experiente. Também elogiar todos os atletas, né? A evolução acho que é de todos. Fico muito feliz também por diversos elogios. Eu acho que eu estou vivendo um grande momento. Eu vou procurar focar, continuar focado, né? E se Deus quiser manter nesse nível e procurar evoluir cada vez mais. Você agradeceu muito o elogio do seu parceiro holandês, mas tem um italiano aí que eu imagino que você queira também receber elogio. Você deve estar por dentro das discussões sobre o seu nome na seleção brasileira, quem sabe numa reta final, nessa última data de testes para a Copa do Mundo. Como você recebe tudo isso? E já aviso o pessoal do estúdio que Bidu está ouvindo vocês.
Então a próxima pergunta, venha daí. Eu venho trabalhando para estrear aí meu melhor futebol, vestir a camisa da seleção. É um sonho, eu espero um dia poder se tornar realidade. Obviamente eu trabalho para procurar evoluir e poder representar meu país, mas eu venho trabalhando com os pés no chão. Sei que para tudo tem um momento, Deus sabe o momento de tudo. Continuo com os pés no chão, vou procurar trabalhar e, se Deus quiser, continuar mantendo esse nível. E só agradecer pelos elogios. Alfinete. Então, Zé, o Faraldo, eu ia fazer exatamente essa pergunta, né? O Bidu é um jogador que chegou no Corinthians aí, né? Não chegou com todo aquele status, tal, ganhou o espaço dele, trabalhou muito e merecidamente hoje é o titular absoluto da posição, um dos melhores laterais esquerdos do país. E eu ia perguntar isso pra ele, se ele tinha, né? Como ele tá com o Dorival lá, que foi o último técnico da seleção antes do Ancelotti, se ele chegou a conversar com o Dorival, falou, o que eu preciso fazer pra de repente, porque o Dorival sabe o caminho, né? É verdade. De repente, pegou alguma dica com o Dorival aí? Se você tem acompanhado essas dicas aí do professor Dorival para de repente chegar na seleção, você que vem jogando muito bem, mas fez um pênalti hoje que não podia, Bidu. Não vamos esquecer dessa. Infelizmente acontece, faz parte do futebol, né? Eu acho que no futebol a gente está correndo risco a todo momento. Infelizmente, como você falou, foi um pênalti que não podia. Também fui infeliz ali na jogada, fiquei bravo comigo no momento, mas não me deixei abalar, consegui me manter concentrado e poder ajudar a equipe levar os 3 pontos para casa. Também aproveitar o gancho. A comissão vem me ajudando bastante desde quando chegou, né? O Dorival, o Lucas, Pedro, Guilherme, João, todo mundo, né? O staff todo do Corinthians, até as pessoas internas, vem me ajudando. Procuro procurar ver meus erros e aí eles vêm me ajudando no meu dia a dia e graças a Deus deu tudo certo. Eu estou conseguindo me manter focado, estou conseguindo transferir para dentro dos jogos, dentro de campo e estou muito feliz com isso. Muito bom. A pergunta é para vocês 4 aqui. Matheus Bidu. É seleção? Interrogação. Fala quem quiser. Vai, Bira. Eu ia ficar por último, mas... Resuma. É para o corte sair mais rápido. Não, eu acho que não. Acho que o Bidu é um bom lateral. Acho que, enfim, desde o Guarani ele era um bom lateral. Não teve a melhor passagem ali no Cruzeiro, mas é um cara que chegou no Corinthians de fato contestado, assumiu uma titularidade, virou o dono da posição. Acho que o Corinthians deve muito também a ele, taticamente falando. Sim. É um cara que se compromete também com esse plano do Dorival. Mas é que eu acho que, cara, a seleção é um grau muito acima, sabe? Tipo, eu não acho que... Não entendo errado, hein? É que eu não acho ele um craque. Mas eu acho que seleção não é lugar também para jogadores que não são essa primeira prateleira que a gente... Não, mas eu entendo você. Sabe? Tipo, eu acho que tem jogadores na frente. O próprio Alexandre do Flamengo, por mais que talvez comparando tete a tete, na temporada passada, quem foi o melhor lateral, e talvez o Bidu tenha sido bem melhor do que o Alexandre, eu acho que o Alexandre se credencia mais para a seleção por toda uma rodagem, toda uma experiência. O background. Não sei, eu acho que ainda mais um cara que ainda nunca jogou na seleção, para agora não. Agora em Copa é isso. Pós-Copa, para começar um novo ciclo, pode ser uma boa. Mas... Edu, deixa eu perguntar, você que manja de seleção, quem seria o teu lateral, ou quais seriam os seus laterais de seleção? Pode ser só a esquerda, se que eu acho, meus laterais seriam o Alexandre e o Caio Henrique. O Caio Henrique, muito bom. Desculpa, toma uma aguinha. Imagina. Fiquei nervoso. É a emoção de estar com a gente, eu entendo, Edu, não é fácil. Eu lembrei do lateral esquerdo do Grêmio, agora deu uma coisa ruim. O Marlon é bom jogador, tô brincando, o Marlon é bom jogador. Mas enfim... Não, mas tem o Douglas Santos, que o Ancelotti confia muito. Também é bom. Então, não tem pro Bidu, por mais que seja bem, eu fecho com o Bira nessa, assim. E o do Bahia, o... Luciano Juba. Luciano Juba. Eu acho que assim, então... se o Luciano Juba foi testado, eu não acharia loucura, não fosse a Copa do Mundo um evento tão próximo. O ponto é o timing, né? Do mesmo jeito que... Eu acho que fez sentido o Luciano Juba ser chamado no ano passado, no segundo semestre do ano passado. Naquele momento ele já... eu acho que ele já mas eu acho que o Bidu já estava se aproximando dele ali. Estavam os dois jogando em alto nível, como 2 laterais brasileiros aqui no futebol brasileiro. E eu acho que fez sentido chamar o Luciano Juba. E provavelmente ele não vai para a Copa, mas foi testado e acho que foi um teste justo. O Bidu, eu acho que ele se credencia nesse mesmo cenário para o próximo ciclo de Copa.
Que aí é o que o Bira falou. Da mesma forma que eu acho que o Luciano Juba também se continua em alto nível. Também. Eu acho que esses jogadores eles precisam de mais, eles precisam de mais constância, eu acho. Acho que os dois têm 26. 26. Ah, não, 26? Eu acho que o Juba tem 25 ou 26. Deixa eu ver o Bidu aqui, eu posso acho estar que falando besteira. visando seleção, eu acho que é importante ter um pouco mais de regularidade, de constância. O Bidu ele tá vivendo uma ascensão meteórica, de 1 ano e meio, 1 ano para cá. Principalmente de 1 ano para cá, desde que o Dorival chegou praticamente, ele melhorou muito. Eu acho que precisa dessa constância. Josinha. Eu concordo muito com o Bira, assim. Eu acho que a gente está falando muito de jogadores que vão entrar em um próximo ciclo de Copa do Mundo. Então, eu vejo, principalmente ele na lateral, que eram locais que a gente sentia muito, né? Principalmente nas últimas Copas, eu acho que a gente reclamou muito disso. Mas eu vejo uma renovação da seleção brasileira com esses jogadores que estão numa crescente, pelo menos, de 2025 para cá. E quando a gente fala de Copa, a gente fala que querendo ou não, precisa ter experiência. Sim. Pesa muito isso. Então, talvez testar um jogador, feito ele, que é novo, querendo ou não, que nunca disputou uma competição tão grande, né, como a Copa do Mundo. Você vai e testa ele nessa última data. Leva ele para a Copa. Será que ele vai aguentar mesmo? Será que ele vai seguir nesse alto nível? A gente fala de Vinícius Júnior não ser o mesmo jogador na seleção que é no Real Madrid, e olha o jogador que ele é no Real Madrid. Vinícius Júnior tem tanta experiência, que já, enfim, participou de diversos ciclos. Então, eu acho que é muito cedo pra gente falar de, ele é uma unanimidade na seleção brasileira. Eu acho que é muito perigoso esse... Eu fico pensando se a gente não tem laterais mais interessantes, mais novos, sabe? Tipo o Kaique do Cruzeiro, o Kaique Bruno. Kaique Bruno? O Léo Derek, do Atlético Paranaense. Jogador de seleção de base. Eu acho que acaba ficando um pouco para trás por isso, porque, cara, o jogador com 26 anos, teoricamente, está no seu auge físico, e a partir daí eu ainda acho que tanto o Matheus Bidu quanto o Juba teriam muito que evoluir para ser uma unanimidade na lateral esquerda de uma seleção brasileira. E eu acho que essa margem de evolução tem em jogadores mais jovens. Se a gente pega os trabalhos feitos na Sub-17 ali, Mundial Sub-17, no próprio Sub-20 mesmo, que são jogadores que têm ali seus 20, 21 anos, que estão em ascensão dos seus clubes e que provavelmente já vão pro profissional com a bagagem da seleção. Né? Não basta jogar bem ou não jogar, enfim, tal, mas esse encaixe da idade também é uma coisa louca. Pega, né? E da idade, do estilo mesmo. Se você não chega agora aos 26, você vai chegar aos 30, mas tem uma molecada voando. Com 23 ali. E isso não só para a seleção, para o mercado também, para como o mercado... A gente mal fala, mas o Cruzeiro acabou de vender o Cauã Prats também para o Borussia Dortmund por 12 milhões de euros, um menino de 17 anos, que também é um lateral esquerdo. O Sport vendeu o Pedro Lima do Kaique também. Então, eu acho que tem ainda uma geração de laterais aí que talvez saia na frente de Bidu, Juba, laterais que podem até estar consolidados nos seus clubes, serem unanimidade nos seus clubes, mas eu acho que a margem de evolução para bater um teto de Copa do Mundo talvez esteja a curto tempo, sabe, Zé? Eles ficaram entre gerações ali, né? Entre gerações, da próxima. Exatamente. Ensanduichado ali no meio, né? Você sabe um outro lance que ontem nós tivemos, e foi muito legal também, o Faraldo e o Braga que conversaram com o Marcelo Paz, né? Dirigente do Corinthians. E, cara, reverberou um monte de coisa que ele falou nessa entrevista. Ele falou do Memphis, contrato, entre outras coisas. Vamos rodar um pouquinho, vai. Paz, obrigado por falar com a gente. Esse assunto vai bater até a Copa do Mundo, todo mundo vai te perguntar até lá, mas o Memphis deu uma entrevista essa semana para o Romário, falou um pouco sobre o futuro dele, disse que ainda vai sentar com vocês e que quer ver o projeto, quer ver o que o Corinthians pode apresentar para ele. Como que está essa situação e como está a sua expectativa para a permanência dele? A minha expectativa é boa, porque a gente percebe no comportamento dele, nas atitudes, no sorriso, que ele quer ficar no Corinthians, que ele tem um desejo de ficar. Mas não é só querer ficar, é de fato um projeto, é de fato equacionar o que ficou para trás, todo mundo sabe que existe algo a ser equacionado, é entender o que se pensa para frente, mas a conversa com ele e com o staff dele, que eu já tive algum contato inicial, tem sido boa, né? O contato inicial que eu tive não foi sobre renovação, mas sim de aproximar, de entender. Então essa é uma expectativa positiva. Quando o atleta quer, tem um desejo, as coisas caminham mais fáceis, mais fluidas. Como o Corinthians também tem um desejo, então é algo que naturalmente eu acho que a gente vai conseguir fazer. Claro, equacionando, pensando, criando algo que fique bom para os dois lados. Mas o desejo é que ele possa permanecer, é um ídolo, é um atleta campeão, é um atleta que desde que chegou trouxe muitas coisas boas ao Corinthians, é um líder do elenco. Então tudo isso a gente
soma, pesa e junto com a vontade dele, acredito que possamos chegar numa equação de permanência e continuidade dele. Melhor, né? Muito bom ontem, Faraldo. Ele falou bastante com a gente, né? Falou bastante, foi bem legal. Interessantes. Esse tema do Memphis, ele tá em alta já faz um bom tempo, né? E aí, quando não é algum dirigente do Corinthians, é o próprio Memphis falando sobre o assunto. Eu acho que pela primeira vez, nesses últimos meses, o assunto de renovação do Memphis, ele ganhou um ar de otimismo sobre a continuidade. No sentido de, nessa entrevista concedida ao R7, o Marcelo Paz admitir que há um interesse mútuo, o Memphis, em entrevistar o Romário, ter também sinalizado que gostaria de ficar e falado muito bem sobre o Brasil. Ele está claramente feliz aqui. Sim. Só que aí a gente tem a apuração que o Braga trouxe há algumas semanas de que no final a Copa do Mundo vai ser determinante para definir o futuro dele. Lógico. Porque o Memphis ele pode se provar na Copa do Mundo como um dos protagonistas da principal competição de futebol do planeta e aí vai ter mercado para ele lá fora. E é um mercado que não tinha quando ele veio para o Corinthians, por uma sequência de lesões que ele teve lá e que fez com que as passagens dele, principalmente pelo Barcelona e pelo Atlético de Madrid, fracassassem. E acho que já tem mercado. Antes da Copa. Já tem mercado. Mas não nesse nível, de Atlético de Madrid, Barcelona, nesse nível, talvez mas, nem volte a ter desse nível. Vai pegar uma Roma. Pô, pode ser interessante mesmo. Eu acho que ele, sabe, eu acho que essa segunda prateleira europeia, ele cabe muito ainda. Eu acho que mais do que o problema ser o contrato dele que é muito caro e o Corinthians ter que achar uma equação junto com ele, equilibrar isso eu acho que chegaria-se a um acordo. Eu acho que o que mais pode ser determinante para a não permanência dele é, de fato, propostas de fora e o interesse dele de viver uma outra aventura lá fora, por mais que tenha dado muito certo. Eu acho que isso fica, independentemente de ele sair ou não. Em meio a tantos fracassos de jogadores estelados que vieram recentemente para cá, o próprio Neymar até aqui, ainda que isso possa mudar, é um fracasso. O Coutinho no Vasco, a passagem dá para falar que foi um fracasso. O Rames Rodrigues do São Paulo, não precisa nem falar. Payet no próprio Vasco também. Sim, são vários exemplos de jogadores que fracassaram e que vieram com muita pompa e custando muito caro. O Memphis veio custando muito caro, muita pompa, causou muita polêmica, reclamação, não sei o quê. Mas é um cara que inegavelmente deu certo. Mudou o Corinthians de patamar e o Corinthians está vivendo o melhor momento da década, assim. Sem dúvida, né? Eu faço o mesmo paralelo com o Arthur no Grêmio, que pode, enfim, tá emprestado, mas é isso. O Arthur vai ficar no Grêmio se for pintar nada melhor. Eu acho que o Memphis é um pouco parecido, assim. Talvez, no caso do Memphis, tenha um apelo a mais de estar muito bem aqui, né? O Arthur teve muito bem no Grêmio e agora esse ano o Grêmio tá terrível. Prefiro não falar de jogadores que fracassaram no esporte. Não, mas também pode lembrar do Soares. Não, mas o Arthur não fracassou de jeito nenhum, Arthur. Não, porque o Faraldo falou de tantos jogadores que fracassaram, que vieram pra cá. Eu falei, eu prefiro não citar. O Soares é um absurdo. Eu acho que o Memphis tá nessa prateleira, sabe? De ter voltado com aliás, o exemplo do Soares é perfeito, porque o Soares, quando pintou uma coisinha melhor, encheu o saco pra ir embora do Grêmio. Total. Que foi o Inter. Foi pro Inter Miami. Assim, ele tinha ele exigiu na negociação que tivesse 2 anos de contrato, porque estava, né, enfim, velho, atirado. Aí no Grêmio ele ressurge e aí começa a encher o saco para ir embora, né? Vai embora, é verdade. Vem aqui para mim que eu vou colocar um QR Code aqui rapidinho, que é o QR Code do R7 para você, tá? Eu sempre faço esse convite, né? Se você ainda não está lá, aponte o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí, você vai direto para o R7, fica por dentro do melhor do futebol, direto no portal R7. É lá que tem nossas transmissões, r7.com, futebol paulista, brasileiro está lá, classificação, essas notícias, tem o Cosme Rimoli, né, e os bastidores de futebol, tem também o Jorge Nicola, enfim, se você ainda não foi, vá. Pega a câmera do seu celular, aponte para esse QR Code e vá direto pro R7. Vai chegar a hora que eu vou ter que começar agora a pisar no acelerador, tá, gente? Tá. Né? Porque senão não dá tempo Daquele jeito, né? Daquele jeito. E aí eu já vou começar com a Gilzinha, porque eu quero saber, eu gosto muito de oferta, Gil. Então, me manda algo relacionado à oferta que eu quero saber. Gil Moura, Quem vai. é que não gosta, né, Zé? E se você quer um lugar que tenha milhares de ofertas, com frete grátis, entrega rápida para todo o Brasil e ainda cupons todos os dias, tá vendo esse QR Code aqui? É só apontar o seu celular, a câmera do seu celular para cá e baixar o app do Magalu que você vai ter tudo isso e muito mais. Muito bom, minha querida. E agora, gente, só para lembrar, a gente transmite exatamente Portuguesa e Corinthians, né? Que a gente espera que seja um grande jogo. E eu vou colocar o caminho quais são os números da Portuguesa, da mesma forma que eu mostrei o Bragantino, vou mostrar a Portuguesa. Coloca na tela, Carneiro, por favor, para a gente dar uma olhadinha nessa Portuguesa, como ela vem no Paulistão. São 5 vitórias e 3 derrotas, tá?
11 gols marcados, 7 sofridos. Artilheiros, o René e o Maceió, 3 gols, que o Bira elogiou bastante, Maceió. O treinador é o Fábio Matias, 46 anos, está lá desde setembro de 2025, finalzinho do segundo semestre, né? Do ano passado, ele assumiu a Lusa. Cara, eu acho que vai ser um bom jogo. Tem tudo para ser. Né? Isso porque a ver a dedicação do Corinthians para essa partida, porque então, não precisava ganhar do São Bernardo e mesmo assim entrou com o time reserva. Entrou com o time reserva. Não sei se o Corinthians vai entrar focado, Edu, mas se entrar focado pode ser um bom jogo, senão a Portuguesa ganha. E o Corinthians focado é muito difícil de ganhar, né? Muito difícil. Ainda mais que vem em boa fase, né? Muito difícil. Aí é um diferencial do Dorival. É sempre time competitivo. Nunca um time, super vistoso, mas sempre compete muito, né? Isso agora em mata-mata, né? Ainda mais em mata-mata. Nossa. Dorival Júnior. E, assim, cara, mas em mata-mata... É muito bom isso. E se o teu time é competitivo e bem armado defensivamente, tu tem jogadores como o Memphis, como o Garro, na frente a chance de ganhar aumenta muito, né? Então, assim, pegar o Corinthians em mata-mata, cara... Eu rezo para não pegar, assim, porque é pedreira. O Corinthians não perdeu perdeu um jogo de mata-mata, mas foi naquele contexto de ter vencido no final a somatória dos 2 jogos contra o Cruzeiro. O Corinthians não perdeu um mata-mata desde que chegou o Dorival. Ganhou toda a Copa do Brasil, do começo ao fim com o Dorival, ganhou a Supercopa, um jogo único, e agora vai ter pela frente o Campeonato Paulista a partir das vinha quartas. do Paulista, né? Que não era do Dorival, vinha do Paulista. É que também. Já vem, esse time ele já tem uma identidade copeira. Juntou com o Dorival, que é um técnico copeiro. É verdade. E já que a gente está falando dos pequenos que ameaçam os maiores, né? O Palmeiras recebe o Capivariano amanhã, às 8h30 da noite, na Arena Barueri. A gente vai transmitir esse jogo. O Verdão faz a segunda melhor campanha da primeira fase, tá? E a gente vai destacar a campanha do Capivariano, que é o Santos de Vermelho. Coloca aí o Capivariano para a gente ver. Olha, 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, né? 7 gols marcados, 10 sofridos. Artilheiros, Rodolfo e o Baianinho, 2 gols cada. O treinador é o Hélio Cizenando, tem 54 anos, está desde 2021. Nesse período, como o Capivariano não tinha datas, não tinha um calendário inteiro, ele foi e voltou, foi acho que o Figueirense voltou, não é isso? Não, é exatamente isso. Figueirense e Pouso Alegre. É muito legal, na verdade, o Capivariano não só... Voltando para a Série A1, acho que já jogou Série A1. E, cara, você ter ali já conseguindo, né, da A2 o acesso para A1 e na A1 já chegar no mata-mata. Pô, isso é difícil, um êxito muito grande do trabalho da equipe do Capivariano, que por mais que seja, né, talvez a zebra ali dos 8... tá na frente do Santos na classificação, né? Então, acho que teve seus méritos. Também acho que tem a ver muito com o novo formato do Paulistão, né? Que acaba fazendo com que equipes menores joguem com equipes menores e não tanto contra os grandes, para os grandes jogarem entre eles e dar um tchan na competição. Então, a gente pode ter essas oportunidades de equipes que acabaram de subir conseguirem uma classificação heróica e disputar um mata-mata. E aí, mata-mata, né? Aquela coisa, se o Abel e o Palmeiras estiverem num dia de Abel e Palmeiras contra o Novo Horizontino, pode ser que o Capivariano, fechando ali a equipe, leve para uns pênaltis. Não, e o jogo único equilibra ainda mais a disputa, né? Porque se tem 2 jogos, volta para jogar no Allianz é um problema, por exemplo. Mas é um joguinho só, né? Mesmo que seja no Barueri, enfim, onde vai ser o jogo. Não, tem mais... Não, é aquela coisa, é um tipo de situação perigosa, né? É perigoso. Você vai protelando, vai ficando um 0x0, chega naquele momento e fala, bom, já que tá 0x0, vamos pro pênalti. Aí sai um pênalti teu no final do jogo. É tão legal, cara. Aí o time menor vai lá e pumba, converte. Quer dizer, é perigoso. Mas eu também... Um palpite, 6x0 pro Palmeiras. Eu acho que se o Palmeiras jogar mal, é 3x0 pro Palmeiras. Não, eu também acho que vai dar Palmeiras. O Palmeiras tem uns probleminhas de Tribunal da Justiça Desportivo de São Paulo, vai jogar na próxima terça-feira, então não é esse final de semana, o Abel Ferreira e o Luigi, tá? Por conta do derby, lembra? O Abel foi expulso, aí o Luigi chutou uma bola que acertou no rosto de um torcedor do Corinthians. Eu acho que o Luigi... É verdade, né? Mas, baita mira, hein? Então, acho que ele não teve culpa. Ele Pô, velho. não teve, né? Não sei Eu entendo que ele não mirou, até porque se tivesse mirado, teria errado, provavelmente. Não sei. Mas, assim, o Abel, tudo bem, mas julgar o Luigi por isso... Outra coisa também, ó. O Andréas também não é... O Andréas não. Então, o Andréas... tá. No derby, ele não foi denunciado,
pela cavadinha. E a outra coisa, eu também achei horrível o que ele fez, mas teria que ser decidido ali no campo. Viu o cartão amarelo e tal. Eu achei genial. Passou. Pode achar horrível, eu achei genial. Né? Não, eu sou voto vencido. Eu acho que o jogo tem que ser correto. Né? Mas eu entendo que as pessoas gostam de cara que fura. É que eu vou lembrar de Marcel Tatu na Batalha dos Aflitos, Grêmio. Segundo pênalti, ele fica cavando. Exato, mas não. Andréas Pereira, você lembra dele fazendo isso na Premier, onde ele jogou, na Europa? Ele fez? É verdade. Não fez, né? É verdade. Isso é um bom ponto. Ele faz aqui. Ele devia ter feito lá também. Poderia ter feito lá na Premier. Mas Zé, sinceramente. Mas também lá também mas tem um cara eu que acho faz que é isso, o joga seguinte, sujo de outro jeito também. Coisa de campo. Não, Viu lá, total. deu uma amarela. Passou. Não, e, eu ia falar isso, né? Virou um negócio, né? Essa parada do Andréas, aí o chute do Luigi no torcedor. Assim, sinceramente, tem time aí que... falando até do meu próprio, pra ninguém encher meu saco, mas sabe, eu acho muito mais grave você não pagar um clube que você comprou um jogador e entrar numa lista de transfer ban do que você, o tadinho que chutou uma bola ali no torcedor, sabe? Até porque, cá entre nós, é isso, é uma distância bem grande também dele pro torcedor. Saiu o gol, ele tava feliz, ele comemorou, deu uma bica. Vou chutar essa bola, não posso comemorar, vou chutar a bola. A verdade é azar do cara que tomou a bolada, que deve ter ficado com a cabeça desse tamanho, velho. Tem pra não cair num lugar de hipocrisia, porque o Ranieri falou isso na zona mista daquele jogo. Exato. Se tudo isso tivesse acontecido em prol do Corinthians... Ia estar todo mundo aplaudindo. Todos os corintianos, os palmeirenses que é um tapete da vida. Então, assim... Não, é verdade, acho que... Eu acho que o pessoal pesou aí. Deixa o Luigi em paz, pune o Abel, porque também... Talvez não anule o fato de serem coisas erradas. Sim, eu também acho. São coisas erradas, mas algumas coisas erradas tinham que ser decididas ali no momento e não agora, né? Mas deixa eu falar, antes de eu mudar de assunto, como eu falei, eu entro na parte da aceleração, mas eu quero falar com você, porque, há anos, conectando torcedores ao melhor do futebol, a Bet365 é pioneira e referência global em apostas, tá? Por quê? Grandes jogos merecem experiências extraordinárias, mas eu sempre chamo a sua atenção. Jogue com responsabilidade. Bira, Santos. Ai, Zé, vamos lá, então. O Santos aprofundou a crise nos bastidores, porque teve um novo transfer ban, que a FIFA, né, que manda o transfer ban, é uma dívida de 16 milhões referente à contratação do João Basso lá com o Arouca. Em 2023. Em Portugal em 2023. Quer dizer, demorou a coisa, né? Enfim. O Santos agora está proibido de registrar novos jogadores até que a dívida seja paga. Mas tem um problema agravante aí, porque é o seguinte, o Santos já contratou o Oliva, que é uruguaio. E ele já está, ele já está no CT Rei Pelé treinando, mas não vai poder ser inscrito. Exatamente. E aí que o Santos vai ter que arranjar esse dinheiro, né, para pagar, porque inclusive se comprometeu a pagar o Christian Oliva. Então, né, a coisa começa a ficar um pouco apertada. Ele já está treinando, eu acredito que o Santos vai deixar ele treinando até resolver essa situação, vai tentar resolver o quanto antes. Mas a verdade é que é de um amadorismo gigante, porque se a gente for pegar a ordem cronológica dos fatos, o João Basso chega em 2023 como um zagueiro para melhorar o sistema defensivo do Santos e evitar o rebaixamento. Não evita. O Santos é rebaixado. 2024, e aí, será que o João Basso vai jogar a Série B? O torcedor do Santos não queria ver nem pintado de ouro. O que o Santos faz? Empresta o João Basso para o Estoril de Portugal. Lá ele até vai bem. E quando volta para o Santos não sabe se vai aproveitar, o que vai fazer. O Arouca, que já tinha reclamado, o Arouca, time de Portugal, já tinha reclamado dessa dívida, e aí, Santos, não me pagou a parcela, e aí, virou e falou para o Santos, posso pegar o João Basso de volta, eu aceito. Se vocês quiserem me dar o João Basso, o momento, né? Eu fico com o João Basso, a gente acaba com essa dívida. O Santos falou não. E aí, o João Basso não é usado. Com todo respeito, mas o João Basso tem o melhor emprego do mundo, que ele é amigo do Neymar agora. Então ele fica no banco de reserva, não joga, não é nem relacionado às vezes, não sofre pressão. E ainda é amigo do cara mais rico do Brasil. Então, assim, vida de luxo. E o Santos agora vai ter que lidar com um transfer ban, que aí vem o amadorismo ainda maior, Zé. Eu sei que o pessoal do Santos tinha informações que o transfer ban seria colocado em prática dia 26 de fevereiro. E aí resolveram adiantar o transfer ban. E o Santos caiu nessa, mano. Então, ele traz o Christian Oliva contando que o transfer ban vai ser na semana que vem e que ele consiga inscrever o jogador sem ter que pagar ninguém. E eis que
Pimba. A FIFA vai lá, o Arouca provavelmente também vê, né, a situação do Santos comprando um jogador, fala, peraí, vamos falar com a FIFA de novo, cai o transfer ban. E é por 3 janelas a princípio, porque o Santos é recorrente nesse tipo de ação. E aí vira uma bola de meia, no momento que o Santos precisava qualificar o elenco, trazer peças para o Vojvoda. O Vojvoda entrou no circuito de contratações porque o que vinha não estava agradando. O Moisés, que ele indicou, já deu certo, teoricamente, porque estreou contra o Atlético Paranaense, foi bem, apesar da derrota. E o segundo jogo fez um gol contra o Velo Clube, participando bastante do jogo. E o segundo era o Christian Oliva, para melhorar esse poder de intensidade mesmo no meio de campo, que é um sintoma que o técnico do Santos ele percebeu no time, essa carência. Agora é isso, vai contra o Novo Horizontino, tentar quebrar um tabu, 7 jogos lá, nunca ganhou. Eu vou mostrar os números do Novo Horizontino, porque o Novo Horizontino vem de uma... Ele é líder do campeonato. É o líder do campeonato. Paulista. Ele aplicou uma goleada de 4-0 em cima do Palmeiras. E a gente vai ver os números, por isso que o Santos está indo visitar o Novo Horizontino, né? Põe os números do Novo Horizontino aí pra gente dar uma olhadinha. Ó, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nossa. 16 gols marcados, 10 sofridos. O artilheiro é o Robson, com 7 gols. Ele tem o melhor ataque, né, Carneiro? Não é isso? É, né? Sim. O melhor ataque. Gols, e o Robson, 3, né? Contra o Palmeiras, dos 7. E o artilheiro. O Robson, que jogou muito tempo no Fortaleza, né? Foi muito bem ali e tá no Novo Horizontino também há um tempo já. Se não me engano, também o Rômulo também tá indo bem. Ele deve ser o 3º artilheiro, não sei. Tem 4 gols o Rômulo, né? Que mostra... A gente mostrou esse artilheiro, inclusive. E o Novo Horizontino perdeu de 2 times, né? 2 times de Série A, que foi o Bragantino de 3-0 na última rodada, que o Novo Horizontino já estava classificado, e do Santos na primeira rodada na Vila Belmiro. Verdade. Que eu também acho que, querendo ou não, foi mais esse fator estreia... Gabigol voltando, aquela coisa, Vila lotada, jogo 4 da tarde, sol na cabeça, Santos conseguiu uma virada. Mas a verdade é que isso não me conforta pensando na partida, porque eu acho que é um outro jogo, é um jogo onde o Novo Horizontino provavelmente se imponha bem mais do que o Santos, e o problema do Santos é esse que, como não consegue mais inscrever jogador, tem que lidar com 5 zagueiros ruins no elenco. Então... E tome brasão, precisa... E tome brasão. 3 milagres por jogo. 3 milagres por jogo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, esse jogo do Santos é Santos e Novo Horizontino, domingo às 16 horas, tá? Só para deixar aí, porque os jogos são em horários diferentes. Agora, Faraldo, eu quero saber o seguinte. Lucas Faraldo, me fala uma coisa boa para 2026. A gente está em 2026, mas fala, por favor. Vou te falar uma coisa boa, Zé. Essa coisa é o PicPay, o seu banco, para 2026. Aqui no PicPay você tem PicPay Card sem anuidade e pode parcelar o IPVA em 12 vezes. Abra sua conta. Tá? Não perca, tá? Uma boa notícia para 2026. Você sabe que foi... O pessoal comemorou. O pessoal comemorou ali, ó. Parecia gol, né? Eu ouvi aqui. Eu acho que tem a ver com horários. Pode ser. Gente, ontem o Flamengo abriu, né, a Recopa Sul-Americana diante do Lanús, na Argentina. O Rodrigo Castillo marcou o único gol da vitória do Lanús, foi 1-0. O Lanús poderia ter feito até mais, o Flamengo escapou aí, né? Escapou. E o pessoal falava Flamengo favorita, Flamengo. Esse Lanús aí atrapalhou a vida do Fluminense na Sul-Americana, chegou na final contra o Atlético Mineiro, também atrapalhou, travou o jogo. E esse time do Flamengo tem dificuldade com quem trava o jogo. Não à toa o Lanús saiu na frente, no Maracanã, com 1-0 na frente. Semana que vem o Flamengo vai ter que reverter aquele jogo lindo, esse né? resultado. Assim, 1-0. Os jogadores na defesa. Isso. O Flamengo está sendo uma grande decepção, talvez a grande decepção, se for pegar a expectativa e a realidade do início da temporada até aqui. Agora, perdeu a Supercopa, se perde também do Lanús aí, complica. Nosso querido Felipe Luiz aí começa a ser questionado, eu acho. Ainda tá falando besteira. Tá falando besteira, tem isso também. O pior não é nem a atuação do Flamengo. Ele conseguiu fazer uma cagada ainda pior. O Flamengo ele tem o calendário, né, deu uma complicada pro Flamengo, mas por questão de intercontinental, né, mundial, mas ao mesmo tempo é o Flamengo, né? Vamos combinar, né? Ao mesmo tempo pode meter 5. Ao mesmo tempo, né? A tua contratação é o Lucas Paquetá, né? Mas o Jorginho faz muita falta para esse time, né? E é fato, é o que você está falando. Chega agora no meio de semana que vem, ele pode atropelar o Lanús.
tem o risco, porque o Lanús sabe travar jogo bem, né? Enfim. E o Flamengo foi pra cima, né? Jogou meio um 4-1, 4-1 ali, só o Pulgar marcando, e eu acho que é isso que o Edu falou. O Jorginho faz muita falta para ser essa dupla do Pulgar, porque ainda nem não é o Paquetá que é a dupla dele, e o Arrascaeta é um cara mais ali da frente. E o Felipe Luiz que é o Paquetá mais próximo do gol, né? Paquetá ontem estava jogando primeiro volante quase, né? E aí no seu conceito dá para questionar isso, mas no mínimo eu acho que vale levantar a bola de até que ponto o Flamengo não foi muito, eu vou ser ganancioso, vou mostrar que eu posso gastar 40 milhões de euros numa contratação, e não daria para ter feito uma janela muito mais interessante melhor, a nível de equilibrar o elenco com esses mesmos 40 milhões de euros de investimento. Talvez menos. Talvez menos. Não, certamente menos. Se tem esse dinheiro, dá para comprar uns 4 de futuro. Pra se machucar o Jorginho, que já é um jogador de idade mais avançada. Dá para comprar 10 Adonis Frias do Santos, zagueiro. 10. Mas aí eu já não sei se seria um bom negócio. Aí não sei. Gente, numa entrevista para a TV Argentina, né, o técnico Felipe Luiz respondeu uma pergunta envolvendo o caso de racismo, né? Mais um. No jogo entre o Real e o Benfica na Champions League. O atacante Vinícius Júnior acusa de injúria racial o argentino Gianluca Prestiani. Vamos ver o que falou, né? A gente vai colocar um print aí de parte do que falou o Felipe Luiz. É um tema muito mais delicado do que pensamos, envolve muitos aspectos e, para mim, é simples. O garoto, né, o Prestiani, cobriu a boca e não deveria ter feito isso para dizer o que quer que fosse dizer. Isso gera toda essa revolta e agora é a palavra de um contra o outro. Isso é muito delicado, mas se ele disse mesmo isso, né, que é o termo racista, ele deve pagar. Mas agora é a palavra de um contra a palavra do outro e não sou eu quem deve julgar, mas você deveria ter falado melhor, tá, Felipe Luiz? Deveria, né? A entrevista dele em vídeo é muito mais pior, né? Porque perguntam sobre o sentimento dele na Argentina, né? E ele fala, eu sempre fui muito bem recebido aqui, mas não acho é sobre você, né? um detalhe Por que forte, será né? que ele sempre foi muito Por bem que recebido? você, né, branco, foi super bem recebido? Enfim. E Zé, só um breve comentário sobre isso, que eu acho que, mais uma vez, uma pessoa branca que tem um grau de referência, que poderia usar esse espaço para se colocar à disposição de uma luta de igualdade, abre mão. Preferiu ser político, preferiu fazer o meio de campo e não se colocar como ele deveria ter se colocado para defender um ídolo do Flamengo, né? Que é o Vinícius Júnior. Além de tudo, é um ídolo do Flamengo. E outro, ele estava na TV argentina, né? E ele não só abriu mão, como ele passou pano, na verdade. Exato. Não é uma questão de abrir mão. Ele poderia dizer, não tem lugar de fala. Perfeito. Não, ele falou, eu fui bem tratado. Pô, o que tem a ver? A mesma coisa que eu falei no Deu Jogo ontem, Chico Science tem uma música que ele fala assim, o homem coletivo, ele sente a necessidade de lutar. Se não te atinge, como é o meu caso, o seu, de todo mundo que está sentado aqui, do próprio Felipe Luiz, não significa que você não pode se posicionar. Para mim, ele quis tirar o dele da reta, não quis criar polêmica, e aí ele invalida uma luta de um cara que ele trabalhou junto, que ele sabe que é ídolo do Flamengo, ídolo de uma geração, e ele preferiu passar pano para argentino. Já começa errado daí, né? Mas enfim. Não, e levanta, Zé, eu acho também essa possível interpretação de... A gente sempre fala muito da relação do Felipe com o Atlético de Madrid, que é uma torcida das que mais agridem o Felipe... O Vinícius Júnior. E aí a gente sempre também comenta essa especulação hipotética dele ser o substituto do Simeone no Atlético. Eu acho que tudo isso, na hora dele dar essa resposta meio... Sabe? Meio assim, gente, política, abre margem de interpretação de quais são os planos dele, né? No futebol. Se colocar a favor numa luta racial a favor do Vinícius Júnior, ou na verdade não falar nada e de repente tem um mercado na Europa. Valem a pena, né? Que, sabe, nenhum técnico brasileiro está na Europa. E aí é aquela coisa, né? Será que suas ambições podem e devem ser mais do que questões coletivas, como a Gil colocou? Acho que tem gente que acha que sim. E, no final... Ainda bem que tem gente que acha que não, né? O Mbappé. O Mbappé foi muito importante. A entrevista dele com a Tati Mantovani foi absurda. Foi uma das melhores coisas que eu vi no vídeo. E outra melhor coisa que eu sugiro é o Kompany, né? Kompany. A entrevista do Kompany tá na internet. 12 minutos de uma aula absurda. Ele realmente dá aula. Ali é aula, né? Sim, ali é aula mesmo. Vai lá até para aprender. Nós precisamos aprender uma série de coisas. E é exatamente isso que você pode aprender vendo tanto o Mbappé, a entrevista, como o Kompany. É muita falta
falta de empatia, eu acho. Talvez essa seja a palavra. Porque, lógico, o problema nessa história toda, para todo mundo que tem o mínimo de bom senso, é o ato de racismo. Mas aí quando você, na posição de uma pessoa influente, você não mostra o mínimo de empatia... E para mim o mais grave, tudo que ele falou de besteira, assim, o mais grave é quando ele se põe como o protagonista da questão, falando, mas eu sempre fui muito bem na Argentina. Quem diria, né? Um branco sobre com cabelo você. liso. E se você parar para pensar sobre você, você vai perceber que isso só acontece porque você é branco. E, sabe, dane-se o ato em si de racismo, o fato de isso não ser um caso isolado, mas recorrente. E nesse caso ter sido mais grave ainda por ter vindo de dentro de campo de um jogador. E aí não tem a empatia. E a gente cobra tanto que não basta você não ser racista, é você ser antirracista. Cara, pra você ser antirracista, você não precisa ser preto. Você pode ser branco. Basta você ter empatia por quem sofre. E ele não mostrou ninguém. 18º caso de racismo registrado do Vinícius Júnior. Ele disse que era um caso isolado, né? Foi um caso Ele isolado. abriu aspas, um caso isolado. Um caso isolado, então. É o 18º. Caso isolado. 18º. Na La Liga, só na La Liga, Zé, desculpa, existe um dossiê sobre o racismo, né? Lá eu tive a oportunidade de, inclusive, ter acesso a esse dossiê. E, cara, só lá são 11 situações de Vinícius Júnior dos 20 casos que foi registrado na La Liga na temporada 24-25. E aí você tem agora um caso fora da Espanha, né? É em Portugal, é um outro lugar. E aí você tem um jogador francês que talvez seja o grande craque geracional se colocando a favor do Vinícius Júnior. Então virou um debate na Europa sobre isso. E quebrou essa barreira da Espanha, de que é o Vinícius chorando na Espanha. Não. Agora está em toda a Europa essa discussão. Como que vai ser lidado com isso? Né? Como que a UEFA vai lidar com os vídeos que tem torcedores do Benfica fazendo gestos racistas? O Prestiani não dá para ver a boca, né? Porque ele tapou. Mas, cara, você tem os torcedores ali também. Não, e provo que... Você tem os jogadores que falaram que escutaram do lado também. Você tem o Mbappé Você tem testemunha. Você tem... aí você vê o que um fato gera no estádio inteiro. Cara. Adolescentes ali imitando macaco. Pessoas aplaudindo o jogador saindo. Aplaudindo o jogador, o Pastriani lá saindo e tal. O árbitro tá do cartão amarelo, parece pra comemoração parece um negócio pequeno no meio de tudo, mas assim, eu acho que é só mais... E talvez seja só um detalhe, credencia. mas é um detalhe tão cruel, porque se você for pegar no histórico do que é o racismo dos tempos de escravidão e tal, um dos pontos que mais era motivo para os negros serem chicoteados, castigados, nesse nível, eram as danças, porque é uma das formas mais de demonstração cultural mais forte que tem. E aí o Vinícius Júnior dançar e ser alvo de punição em 2026 por um cara que carrega o nome de árbitro, de juiz, eu acho que diz muito também sobre tudo isso que a gente está vivendo. Enfim, gente... Baixo astral, né? Não, mas até é importante para as pessoas refletirem a respeito, né? Porque começa aquela coisa, mas ele provoca, ele não sei o quê. Gente, são coisas separadas. O Griezmann dança também, quando faz gol, dançava. Tá? Então, assim, são coisas separadas. Uma coisa é, aqui no Brasil, chutou a bandeira e a gente fica louco da vida. São coisas separadas, tá? Racismo e todo o resto, estão separados. Okay? Vamos para as nossas próximas transmissões? Bora. Porque tem muita coisa legal para rodar aí na telinha R7, Desimpedidos, Record Plus. Olha ali, ó. Aí é amanhã e depois de amanhã, tá, gente? O horário é o mesmo, 20h30 a 20h30, com pré-jogo 1 hora antes, 19h30. Então, te convido para chegar aqui 7h30 da noite com a gente, tanto sábado como domingo. No sábado, Palmeiras e Capivariano. Vamos ver o que vai sair desse jogo. E no domingo, a Portuguesa e o Corinthians, mando de jogo do Palmeiras e mando de jogo da Portuguesa. Vai ser muito, muito, muito legal e eu reforço o convite para você estar com a gente, ok? Gente, é o que tínhamos para hoje, tá? Queria agradecer demais, Bira e sua bela... escuta, ele não falou da tua camisa. É porque ele não jogou no Medellín. Mas você poderia ter falado, Medellín. Eu pensei, mas eu achei que podia soar provocativo. Entendi, melhor. Ele era do Envigado, né? Ele não jogou. Acho que não era provocativo. Eu acho que ele ia adorar. Ele ia gostar. Ele ia adorar, porque o Mosqueira, ele não jogou em Bogo. Bom, enfim, né? Mas enfim, foi ótima a conversa com o Mosqueira, Zé. Obrigado por me deixar fazer parte disso. Faraldo, brigadão, meu velho, muito obrigado. Zé. Gil, querida, muito obrigado mais uma vez. Tamo juntos, Zé. E Edu, foi um prazer te conhecer, cara. Prazer. Eu só te via na internet, mas um prazer A audiência é qualificadíssima para começar. Mas um prazerzaço. Eu tenho só uma coisinha para falar. Fale.
Por que o Faraldo está aqui hoje e o Braga, que estava lá em Curitiba, não está? Ah, mas ele tem compromissos mais tarde neste mesmo estúdio. Ah, tá bom. Ou ele é preguiçoso. Então tá bom. Ou ele é preguiçoso. Ou ele é preguiçoso. Grupo unido. Ou ele é Eu encontrei todo mundo, ou então ele tá dormindo também. Ou ele Não, talvez Ele nesse pode momento estar esteja, dormindo, ele pode estar dormindo, mas a gente inventa, protege os amigos dizendo que ele tá ali no outro estúdio. Não Mas a vi, gente vai- cheguei aqui não vi. Não, ele ainda mas a não gente tá aqui, vai. talvez ele esteja dormindo nesse Vou ficar esperando, então. Gente, muito obrigado, viu? Zé Luiz Les diz, obrigado por ficar aqui no Joga. Tchau, tchau, gente.